Meu pai despertou como um dragão antigo do sagrado nível S. Minha mãe despertou como uma Python arco-íris do nível SSS. Eu também mantive a primeira posição da escola sob a influência deles. Mas durante a cerimônia de despertar de hoje, acabei despertando uma loja sem classificação. As pessoas na plateia explodiram em risadas trovejantes ao ver. Até a musa da escola, Liu Huyan, que me bajulou por 2 anos e meio, me mandou sumir. Mas, nesse momento, meu coração estava transbordando de empolgação. Pois, tendo renascido uma vez, eu sei que em breve o mundo enfrentará o apocalipse. Naquela época, 90% da humanidade seria infectada e se tornaria zumbis. Os suprimentos, então, se tornariam as coisas mais valiosas. Em seguida, ignorei aquele grupo e voltei sozinho para o dormitório. Ao me sentar, fiz uma investigação detalhada e descobri que havia um espaço de 100 metros quadrados dentro de mim. Não esperava que a habilidade espacial que despertei na vida passada também renascesse comigo. Mas não me senti exuberante. Esse tipo de habilidade que só pode ser usada para defesa e tarefas triviais realmente não me interessa. Além disso, o apocalipse começará amanhã e não há tempo para conseguir suprimentos. Neste momento, uma voz suave e fofa apareceu. Olá, hospedeiro. Eu sou o seu sistema exclusivo, você pode me chamar de Barra de Ouro. Já que tem um sistema, perguntei onde estava sua loja. Será que devo construir eu mesmo? A construção da loja é de responsabilidade total do sistema. O que você precisa fazer é escolher um endereço adequado. Assim que terminei de falar, um enorme mapa esférico se desenrolou diante de mim. Olhei atentamente para o mapa. Teoricamente, a loja deve ser construída em um lugar com grande fluxo de pessoas. Mas, em um cenário de apocalipse, alta densidade populacional significa zumbis em massa. Ninguém estaria disposto a arriscar-se em um mar de zumbis apenas para comprar alguns suprimentos. Finalmente, eu fixei meu olhar em um parque à beira do lago, longe da cidade universitária. Lá é relativamente seguro e o ambiente é agradável. Momentos depois, a Barra de Ouro me notificou que a loja estava pronta e pediu que o anfitrião fosse ativá-la. Quando cheguei ao parque, percebi que a loja era grande e ficava de costas para um bambuzal. Ela tinha 2 andares e não parecia diferente de uma loja de conveniência comum. Depois de olhar, não pude deixar de murmurar. Eu imaginava que seria uma fortaleza de metal inquebrável. Nunca pensei que seria uma estrutura de tijolos tão acessível. Esse tipo de construção não resistiria aos terríveis seres mutantes do apocalipse. Então, perguntei à Barra de Ouro o que estava acontecendo. Abrir uma loja durante o apocalipse já não faz sentido. E você ainda construiu uma casa que parece um alvo fácil. Mas a Barra de Ouro respondeu calmamente. Anfitrião, por favor, mantenha calma. Primeiro, esta loja está sob a proteção total do sistema. Pode resistir a qualquer ataque sem sofrer danos. Além disso, dentro da loja, você é uma existência invencível, gerente. Ao ouvir essa explicação, eu hesitei e então abri a pequena porta de madeira do pátio. Jim. Hospedeiro ativou com sucesso a loja do Apocalipse. A missão principal foi iniciada, promovendo a loja para o nível S. Missões secundárias desbloqueadas após o Apocalipse. Ao empurrar suavemente a porta de vidro, entrei na loja e vi uma variedade incrível de itens. Olhei ao meu redor e percebi que a loja estava bem dividida em seções. Área de lanches, área de bebidas, área de descanso, área de frutas, área de livros e WR. Havia até uma seção de alimentos preparados. Peguei um prato de frango com arroz e percebi que estava morno. O Barra de Ouro explicou que o tempo parecia estar parado para os produtos não abertos na loja, assim como os itens dentro da sua habilidade espacial. Depois de comer, joguei os utensílios descartáveis na lixeira ao lado. O maravilhoso foi que o lixo se desintegrou instantaneamente, desaparecendo. Mas o frango com arroz no estoque não foi reabastecido automaticamente. Perguntei, confuso, os produtos não são fornecidos ilimitadamente? Para reabastecer, o anfitrião precisa gastar pontos na loja do sistema. Os produtos atuais são um benefício da ativação do sistema. Concordei com a cabeça e então abri o painel do sistema para navegar na loja. Os produtos são variados e os preços são acessíveis. Felizmente, o sistema me deu 500 moedas cristais de início. Não hesitei em escolher a opção de reabastecimento automático. As moedas cristais foram automaticamente deduzidas e os produtos foram imediatamente reabastecidos. Continuando a explorar a loja, descobri a opção WQ. Pensando bem, havia mesmo uma área WQ na loja. Ao chegar ao balcão WQ, descobri vários tipos de QX aqui. DJ, granadas e DY, tudo o que você pode imaginar está aqui. Os tipos de WQ na loja do sistema são ainda mais variados e os preços são surpreendentemente baixos. Afinal, no início do apocalipse, os QX ainda podem ser úteis. Mas, na metade e no final, teremos que contar com as habilidades aprimoradas dos humanos mutantes. Depois de explorar o primeiro andar, subi para o segundo andar. Descobri que a disposição aqui é simples e espaçosa, com banheiro,
cozinha e quarto completos. Decidi fechar a loja, tirar um cochilo e depois ver o que fazer. Ao voltar ao primeiro andar, notei através do vidro. Um HG com a ponta do rabo faltando estava vagando na porta do pequeno pátio. Reconheci que era o cachorro que salvei no caminho. O HG hesitou por um momento e colocou um rato morto aos meus pés. Eu também entendi que ele provavelmente só queria compartilhar o que considerava uma iguaria. Voltei para a loja e peguei algumas salsichas para ele. Considere-se sortudo por me pegar durante a inauguração, vou lhe dar algumas de graça. Lembre-se de se livrar desse rato. Depois de alimentar o cachorro, bocejei, fechei a porta e subi para descansar. O HG pareceu entender minhas palavras, olhou para a loja, pegou o rato e saiu silenciosamente. Na manhã seguinte, acordei da minha macia cama e me espreguicei confortavelmente. No apocalipse, há muito tempo não desfrutava de um sono tão tranquilo. Nas noites do apocalipse, qualquer movimento ou som me faz acordar. O instinto de sobrevivência mantém as pessoas em constante alerta. Porém, o isolamento acústico desta casa é realmente bom. Estando em uma área movimentada da cidade, não se ouve nada do caos exterior. O som do lingote de ouro surge na hora certa. Hospedeiro, você acordou. A primeira missão secundária do Apocalipse já foi ativada. A recompensa por completar a primeira transação é um robô doméstico. Ao abrir as cortinas, o mundo do lado de fora do parque já está em caos. Os carros estão espalhados pelas ruas, e as luzes vermelhas e azuis dos carros de polícia piscam. As pessoas correm desesperadas, ensanguentadas. Uma vez que alguém é perseguido por um grupo de zumbis, em um instante só restam ossos. Um helicóptero brilhante foi derrubado em um instante por uma sombra negra. Obviamente, foi atacado por uma besta alienígena. Para mim, que já vivi o apocalipse, essa cena não é estranha. Levantei-me calmamente, tomei um banho quente e desci para abrir a porta e receber os convidados. Quando abri a porta, os zumbis do lado de fora pareciam não me ver. Uma onda de empolgação surgiu dentro de mim. Parece que a habilidade do sistema não deve ser subestimada. Com o início do apocalipse, as pessoas ainda têm suprimentos, então naturalmente ninguém se arrisca a sair. Nos meus momentos livres, abri o celular. As pessoas no grupo da classe estavam falando desenfreadas. Vi alguém comentando que seu corpo começou a ficar fraco e febril. Eu entendi que tudo isso são sinais de que as habilidades sobrenaturais estão despertando. Durante esse período, o corpo humano é mais vulnerável. Dizem que quanto mais forte a habilidade, mais longa é a fase de fraqueza. Mas, estranhamente, minha habilidade espacial não é tão forte. No entanto, durante o despertar, eu tive uma febre alta que durou um dia inteiro. Normalmente, as pessoas conseguem se recuperar e voltar ao normal em algumas horas. Neste momento, em uma cafeteria na entrada da Universidade de Nanjing, Etienne desmaiou no chão devido à febre que teve antes. Algumas horas depois, ele lentamente abriu os olhos, sentindo os poderes dentro de seu corpo. Assim como em sua vida anterior, ele tinha poderes de fogo, que não eram dos melhores entre as muitas habilidades. Ele se levantou e perguntou ao sistema quantos poderes ele poderia devorar. O sistema respondeu que eram 2. Etienne acenou com a cabeça, e um brilho afiado passou por seus olhos. Já que seus poderes não eram bons, ele iria roubar os dos outros. Ele espiou através da fenda e observou que havia poucos zumbis vagando do lado de fora. Parecia que não ter despertado na cidade universitária foi a decisão certa. Ele pegou o machado de combate ao fogo que havia preparado e tentou testá-lo. Ele se preparou para aumentar seu nível de poder. O tempo passou silenciosamente até que a luz da manhã surgiu, e minha loja ainda estava deserta. Nesse momento, um leve chamado chamou minha atenção. Eu me virei, confuso, para olhar através do vidro. Apenas vi um monte de algo preto acumulado na entrada do cercado do pequeno pátio. Quando cheguei mais perto, percebi que era aquele HG de ontem. Ele estava encolhido, ofegante. À primeira vista, percebi que era o período de fraqueza antes da mutação. Ao ver os zumbis vagueando à distância, só pude levar o HG para dentro da loja. Não odeio os cães, pois eles entendem melhor do que os humanos a gratidão em um mundo apocalíptico. No início do apocalipse, as pessoas ainda não conheciam o valor dos núcleos, quanto mais negociar com eles. Lembrei-me das informações sobre os núcleos da minha vida anterior. Foi quase meio mês após a explosão do apocalipse que o governo divulgou isso. Isso fez com que a humanidade estivesse sempre em desvantagem na corrida pela sobrevivência no apocalipse. As bestas mutantes e zumbis não têm ética ou moral. Eles possuem apenas o desejo mais primitivo pelo núcleo e carne. Isso as fez aproveitar a oportunidade antes da humanidade. Balancei a cabeça ironicamente. Será que eu vou apenas esperar pela história se repetir? Nesse momento, o som de uma barra de ouro ecoou. Hospedeiro, eu sugiro que você divulgue informações sobre o núcleo cristalino com antecedência. Eu fiquei surpreso por um momento e então tive uma ideia. Por que não aproveitar a rede que ainda não foi interrompida e agir primeiro? Embora isso possa me transformar no alvo de todos. Mas sob a proteção da loja, pelo menos estou seguro.
Então, eu rapidamente ditei uma mensagem, enviada para vários grupos de chat e plataformas sociais da universidade. Como era de se esperar, as informações começaram a chegar como uma onda. Muitas pessoas começaram a perguntar minha identidade e a fonte das informações. Não me dei ao trabalho de responder um por um, resolvi simplesmente ignorar essas perguntas. Em seguida, olhei as mensagens no grupo da turma. Naquele momento, eles também perceberam que haviam adquirido habilidades especiais. Foi então que aquele HG fraco milagrosamente recuperou sua vitalidade. O Barra de Ouro me disse que este é um cão preto de 5, pertencente à categoria F de bestas anômalas de baixo nível. Eu olhei para as várias propriedades do HG. Dentre elas, a velocidade chegava a 200, o que me surpreendeu muito. Bestas anômalas de nível E não deveriam ter atributos tão altos. Como um evoluído de nível D, minha velocidade é apenas 30. Enquanto eu pensava, de repente, uma ideia passou pela minha mente. Seria que ele seria atingido pela seta traiçoeira do temido Rei das Bestas? A seta traiçoeira é conhecida por sua velocidade extraordinária e ataques sorrateiros. É o pesadelo das grandes forças da cidade de Nanjing. Foi finalmente exterminado por um poderoso de nível enviado pela base de Jiangnan a um alto custo. Decidi comprar este possível herdeiro do Rei das Bestas com algumas salsichas. HG claramente não resistiu à tentação da comida, balançando alegremente a metade de sua cauda. Do outro lado, Etian suava profusamente carregando uma bolsa cheia de núcleos. Com um machado na mão, enfrentava os zumbis EX. Ele se ressentia de sua ganância que o levou a ser cercado pelos zumbis. Ele se lembrou de que o parque era um lugar relativamente aberto e de fácil acesso. A quantidade de zumbis é baixa, tornando este um refúgio ideal. Assim que ele se levantou e saiu, um zumbi que parecia diferente começou a segui-lo silenciosamente. Ele estava em busca do núcleo cristalino que matou os zumbis enquanto fugia. Então, ele o colocava na boca para sugar toda a energia. Justo quando Etian estava exausto, finalmente chegou ao parque. Nesse momento, apareceu à frente uma loja de estilo elegante. O mais importante é que havia luz dentro. Ele pensou, havia lojas nos parques de minha vida passada? Mas os sons dos zumbis se aproximavam cada vez mais. Etian não teve tempo para pensar mais e correu em direção ao prédio chamativo. Assim que ele entrou, eu me virei abruptamente, pensando, será que já temos um cliente tão rápido? O HG deitado no chão também olhava para cima cautelosamente. Etian que entrou rapidamente fechou a porta. E ainda tentou mover uma prateleira para bloquear a porta. Mas percebendo que, não importa o quanto se esforçasse, aquele prateleira que parecia leve não se movia nem um pouco. Justo quando ele queria me dizer que havia zumbis lá fora. Ao olhar de volta para fora da porta, ele ficou completamente chocado. Ele viu que a multidão de zumbis que estava louca havia se acalmado. E começou a vaguear sem rumo novamente. Ao ver a expressão atônita de Etian, eu disse com uma expressão calma. Nossa loja protege os direitos dos consumidores para um consumo seguro. A experiência de Etian em 2 vidas o fez rapidamente se acalmar. Ele não pôde deixar de observar o homem à sua frente com desconfiança. Sua intuição lhe dizia que essa pessoa não era simples. Alguém que se atreve a abrir uma loja abertamente para lucrar em um mundo pós-apocalíptico. Era a primeira vez que ele via alguém assim. Embora agora o mundo pós-apocalíptico estivesse apenas começando. Mas uma pessoa normal não deveria pensar em como sobreviver durante uma epidemia de zumbis? Então Etian pediu ao seu sistema para analisar-me. O sistema informou que a análise falhou em 2 segundos e meio. Ao ouvir isso, Etian franziu a testa e me encarou fixamente, suando frio. E minha atenção estava sempre focada naquela mochila atrás de Etian. Eu podia sentir que lá dentro havia, sem dúvida, cristais preciosos. Então eu perguntei calmamente: garoto, você não está pensando em comprar algo? Aqui, nossos produtos têm um ótimo custo-benefício. Sem enganar ninguém, a qualidade é garantida e totalmente confiável. Etian parece ter sido trazido de volta à realidade pelas minhas palavras. Ele hesitou por um momento e respondeu: deixe-me ver. De repente, seus olhos brilharam e se fixaram na área WQ. Ele pegou uma SQ e ficou impressionado. Para lidar com os zumbis, a menos que você atinja um ponto vital, é difícil resolver completamente. E o QX, especialmente o QX equipado com silenciador, sem dúvida, pode aumentar muito a eficiência e economizar preciosas energias. Etian parecia entender que hoje ele realmente teve sorte em meio ao infortúnio. Enquanto Etian estava imerso na alegria de escolher o WQ, o Barra de Ouro já havia completado silenciosamente a análise de Etian. O relatório indica que o hospedeiro encontrou um portador de sistema com habilidade especial. Etian, habilidade de fogo, nível F avançado. Possui um sistema especial que devora outros portadores de habilidades. Fiquei surpreso, ele também tem um sistema e suas habilidades são tão poderosas. A diferença entre as pessoas é realmente tão grande. Etian alcançou o nível F avançado no primeiro dia do apocalipse, enquanto eu estava apenas começando.
É evidente que ele também é um renascente e sua força não pode ser subestimada. Pensando nisso, perguntei ao Barra de Ouro se ele também saberia meu segredo. O Barra de Ouro respondeu com confiança: Não se preocupe, hospedeiro, você está sob a proteção especial da loja. Ele não pode analisar sua situação. Além disso, sistemas comuns não são tão inteligentes quanto eu. Eu acenei com a cabeça, mas estava pensando: um oponente assim pode ser um problema no futuro. Devo resolver isso agora? Além disso, posso obter o núcleo cristalino da mochila dele, é um 2 em 1. O Barra de Ouro parecia ver meus pensamentos, mas não impediu, apenas me lembrou. No comércio do hospedeiro, não é permitido obter núcleos cristalinos por meios irregulares. Caso contrário, tomarei providências. Além disso, manter uma boa relação com os humanos é benéfico para o nosso desenvolvimento a longo prazo. Em seguida, Etienne se dirigiu ao balcão com as coisas que queria comprar. Eu dei uma olhada rápida nos itens que ele escolheu. 3 caixas de arroz com carne, uma arma BQ modelo 95 e uma arma SSQ modelo 92. 5 caixas de ZD de 5,8 mm, 2 silenciadores e uma ABS. Parece que minha pequena loja teve uma boa abertura, mesmo durante o apocalipse. Eu apontei para a tabela de troca e expliquei a Etienne. O núcleo cristalino precisa ser carregado no cartão de pagamento e trocado por moedas cristalinas para realizar o pagamento. Uma vez recarregado, o núcleo cristalino não poderá ser devolvido. Etienne hesitou um pouco, mas ainda assim, generosamente tirou o núcleo cristalino da mochila. Embora não houvesse preços claramente marcados na loja, ele parecia não se importar com os preços. Eu rapidamente ajudei ele a armazenar o núcleo no caixa eletrônico. Um cartão de pagamento dourado apareceu imediatamente. Eu sinalizei para ele operar na máquina de cartão. A tela mostrava que o cartão de pagamento foi recarregado com 700 moedas de cristal. O gasto desta vez foi de 505 moedas de cristal, saldo de 195 moedas de cristal. Etienne não contestou o preço e me perguntou: Como o gerente deve te chamar? Eu sorri levemente e disse para me chamar de gerente. Após Etienne sair, o Barra de Ouro fez uma notificação. 700 moedas de cristal foram creditadas, agora o saldo é de 1.197 moedas de cristal. Esta transação não só aumentou minha riqueza. A reação de Etienne também provou que minha estratégia de preços foi bastante bem sucedida. O que me surpreendeu ainda mais foi que o robô de tarefas domésticas, recompensa do sistema, já foi automaticamente adicionado à minha mochila. Quando eu soltei esse robô, fiquei sem palavras. Surpreendentemente, era uma garota incrivelmente fofa e adorável. E após Etienne sair da loja, ele encheu o carregador da BQ e colocou um silenciador. Porém, ao olhar involuntariamente para trás e ver aquela HG na loja, sua expressão mudou imediatamente. Como ele, que trabalha oficialmente, poderia não saber disso? A besta mítica chamada Flecha Sombria é temida por todos os usuários de habilidades. E Etienne se lembrava claramente. No relatório oficial, havia uma característica sobre ele, a cauda cortada da HG. Ele era a única besta de nível A de alto escalão, o rei das feras da cidade de Nanjian. Naquele momento, a base de Jiangnan enviou vários usuários de habilidades de nível A. Gastaram mais de um mês cercando-o. Depois, a informação oficial era que haviam conseguido matá-lo. No entanto, muitas pessoas tinham uma atitude cética em relação a isso. Porque a velocidade de Flecha Sombria era realmente muito rápida, era difícil acreditar que ele tivesse morrido. Imediatamente, Etienne pediu ao sistema para analisar a HG. Após ver os dados de AZ, Etienne confirmou. Os valores básicos eram assustadoramente altos, sem dúvida, Flecha Sombria. Mas o que era mais difícil de acreditar era que Flecha Sombria era na verdade o cachorro do gerente. Etienne me lançou um olhar complexo e então se virou para sair. Ele pensou que essa pessoa e a loja eram tão estranhas que não havia como explicar. Mas ainda bem que ele só busca dinheiro e não mata. Mesmo que eu tenha WG, não posso me meter com esse tipo de forte. Nos dias seguintes, exceto por Etienne que ocasionalmente visitava para comprar ZD e fast food, minha loja não teve mais nenhum outro visitante. Durante meu tempo livre, tentei fazer login na minha conta de mídia social, mas descobri que estavam banidas pela oficialidade por supostos comentários inadequados. Depois que eu registrei e loguei novamente na conta, o primeiro vídeo era um anúncio oficial. O apresentador tentou manter um tom calmo. Residentes, por favor, fiquem em casa aguardando o resgate oficial. Cidadãos que já despertaram poderes, por favor, liguem para a linha de emergência. Ao abrir a seção de comentários abaixo, percebi que era uma mistura de tudo. Se os poderosos têm ajuda, nós, cidadãos comuns, não merecemos. Isso não vai salvar algumas pessoas? Estou em casa morrendo de fome há 3 dias, vocês podiam vir logo. Sou apenas um jovem e não quero morrer, irmão com poderes, me ajude. Irmãos, alguém mais de nível F avançado por aqui? Estou tão faminto que tudo que vejo parece comida. O mestre lá de cima quer te ensinar que a elegância é eterna.
Habilidade. Quem quer formar um grupo, me mande uma mensagem privada. Dei um sorriso resignado e continuei navegando, mas a maioria do conteúdo era negativa e pessimista. Neste momento, o Blackie, todo sujo, veio andando e eu imediatamente franzi a testa. Ele estava mastigando algo desconhecido, e suas patas estavam cobertas de lama e sangue. O robô de limpeza detectou manchas e rapidamente limpou o local com um esfregão. Após a lavagem e secagem, percebi que ele já havia subido para o nível D avançado. Fiquei surpreso por dentro. Blackie, você precisa se esforçar, assim que sairmos da loja, vamos depender de você. O lingote aproveitou a oportunidade para zombar. Já ouvi falar de cachorro se aproveitando de humanos, mas nunca vi humano se aproveitando de cachorro. O anfitrião realmente espera que o cachorro se torne um dragão, hein? Recomendo ao anfitrião elevar seu nível de habilidade. É melhor confiar em si mesmo do que no cachorro. Eu balancei a cabeça e disse que, na verdade, meu poder de espaço não tinha habilidade de autodefesa. Jintiao explicou que, na percepção do sistema, o poder de espaço é um dos poderes mais altos. Tem um grande potencial, mas a barreira de entrada é alta. A compreensão das pessoas sobre o poder de espaço está apenas em um nível inicial. Apenas dominar o armazenamento espacial é apenas a ponta do iceberg. O poder de espaço pode desenvolver habilidades únicas, mas é necessário alcançar pelo menos o nível B. Perguntei a ela, confuso, se o poder de espaço não era considerado um desperdício. Como isso se tornou o melhor com você? Jintiao começou a explicar. Se quiser saber sobre as habilidades do poder de espaço, é só dar uma olhada na estante. O livro Aprenda o Poder do Espaço vai te ensinar. O livro lista algumas habilidades. Defesa e contra-ataque espacial. Absorvendo objetos em movimento, libera uma força de impacto equivalente em reverso. Nível C. Iniciante. Corte espacial. Concentre-se para cortar objetos. Nível B. Iniciante. Percepção espacial. Perceber e manipular objetos dentro de uma certa área. Nível A. Iniciante. Teletransporte espacial. Onde a visão alcança, a intenção chega instantaneamente. Nível S de baixa classe. Testemunhar tudo isso me deixou profundamente chocado. A habilidade espacial contém potencial de ataque e defesa em um único golpe decisivo. É realmente inacreditável que este poder tenha permanecido escondido até agora. Se alguém conseguir elevar a habilidade espacial ao nível S, isso certamente se tornará uma existência invencível. Eu me aproximei silenciosamente da seção de livros mais remota da loja, colocando todos os livros sobre habilidades espaciais em minha bolsa. Não me importo muito com habilidades de outras propriedades, mas a habilidade espacial é tão poderosa. Quanto menos pessoas souberem, mais vantajoso será para mim. Meu benefício não pode ser facilmente mostrado. Neste momento, meu nível de habilidade espacial é D intermediário. O nível da loja é F de baixa classe. Para subir ao nível B, preciso de 1000 moedas de cristal para desbloquear a defesa espacial. E, descontando os custos de reposição, ainda tenho 1100 moedas de cristal em minha conta. Devo investir em mim mesmo ou na loja? Então eu perguntei como seria a atualização da loja de barras de ouro. A barra de ouro disse que desbloquearia novos produtos e expandiria a loja à medida que o nível aumentasse. Após ponderar por um momento, decidi atualizar a loja. 1000 cristais foram deduzidos e a atualização foi bem sucedida. Novos rolos de habilidades foram desbloqueados. Por favor, hospedeiro, vá ao sistema de loja conferir. Eu imediatamente entrei na loja do sistema e descobri que havia uma nova categoria de rolos de habilidades. Esses rolos podem liberar habilidades de poderes especiais de vários atributos. Como são produtos descartáveis, o preço de atacado é apenas 10 cristais. O método de uso é direcionar ao alvo dentro de um alcance efetivo de 200 metros. Eu decidi gastar todas as minhas economias. Comprei 10 rolos de ataque e defesa de diferentes atributos. Eles estavam expostos na vitrine abaixo do caixa. Esses itens mágicos podem salvar vidas em momentos críticos. O preço, naturalmente, deve ser determinado pela força do poder especial. Com a chegada da noite, a cidade foi consumida pela escuridão e ninguém se atreveu a acender as luzes. E aquela luz irrestrita no parque atraiu a atenção dos sobreviventes nas proximidades. No início, as pessoas achavam que quem acendesse a luz era estúpido e certamente não escaparia da primeira noite. Mas a luz que não se apagou por vários dias claramente não era por acaso. Meu propósito ao fazer isso era chamar a atenção, afinal, o sistema não cobrava água e luz. As janelas do refeitório da Universidade de Nanjing estavam firmemente fechadas com tábuas. Cerca de 100 pessoas se reuniram aqui. Eles estavam com expressões cansadas, rostos preocupados, e o desespero pairava sobre todos. A maioria das pessoas havia perdido contato com suas famílias. O presidente do conselho estudantil, Lian Shu, perguntou a Lin Yi se o Wang Yu ainda estava em sua turma. Lin Yi balançou a cabeça, indicando que o Wang Yu provavelmente já havia deixado a escola. Nesse momento, uma pessoa entrou, arrogante, e anunciou:
O irmão Rui convocou todos os portadores de habilidades especiais para a cozinha. Lian Shu e Lin Yi trocaram olhares e só puderam obedecer. Yuan Rui era originalmente um atleta, e o Apocalipse lhe concedeu grandes habilidades. Ele se tornou naturalmente o líder deles. Ele costumava ser opressor, intimidando as pessoas, que se sentiam impotentes para protestar. Neste Apocalipse, a força é a verdade. Metade das pessoas foi para a cozinha. Era possível ver Yuan Rui sentado no sofá. Ele segurava o professor Zhan, desarrumado e com um olhar vazio, em seus braços. O ar estava impregnado com uma atmosfera corrupta. Ao notar que todos estavam presentes, Yuan Rui se levantou e disse sarcasticamente: "A comida acabou, teremos que sair para caçar novamente." Exceto por algumas áreas densas de zumbis, os suprimentos da escola foram quase totalmente saqueados. "Vamos dar uma olhada lá fora, talvez haja um campo de sobreviventes oficial no parque." Lian Shu perguntou com preocupação o que aconteceria se todos os despertos fossem para fora. "E as pessoas comuns na cantina, o que elas farão?" Yuan Rui disse com um sorriso frio que aqueles inúteis só sabiam comer e beber à toa. "Devemos sustentá-los?" Zhao Li, ao lado, sugeriu em voz baixa que levassem Liu Huyan, pois poderiam precisar dela mais tarde. Yuan Rui mostrou um sorriso lascivo em sinal de concordância. Em seguida, cerca de 60 ou 70 pessoas saíram pela porta dos fundos silenciosamente. Eu estava sentado na frente do caixa, bebendo um refrigerante gelado, tranquilamente assistindo à série. Isso contrastava fortemente com as dificuldades da sobrevivência no apocalipse lá fora. Os gritos dos zumbis do lado de fora da loja não paravam. O apocalipse já durava uma semana. Em Nanjian, no sul, as pessoas tinham cada vez menos comida estocada em casa. Os adeptos de habilidades especiais estavam gradualmente se formando e as pessoas estavam começando a ficar inquietas. Yeti entrou carregando uma mochila pesada, parecendo exausto. Ao sentir o ar-condicionado, ele se animou e pediu uma garrafa de refrigerante. Yeti me observou por vários dias, e embora tenha relaxado um pouco a vigilância, ainda mantinha a distância. Eu olhei de soslaio para o painel de informações de Yeti e vi que ele já havia atingido o nível D. Parece que ele também não estava parado. Ele decidiu comprar mais algumas comidas prontas e bebidas. Em seguida, ele se sentou no sofá da área de descanso. Mesmo que a loja de conveniência tenha tudo o que precisa, ele ainda prefere os pratos preparados daqui. Talvez seja por nostalgia da vida normal antes do apocalipse. O ambiente da loja é acolhedor e confortável, longe do barulho e da crise do mundo exterior. Isso lhe permite relaxar por um momento e desfrutar dessa tranquilidade. Ao mesmo tempo, um grupo composto por 60 a 70 pessoas com habilidades especiais, após remover com sucesso os obstáculos de zumbis no caminho, chegou em frente a uma loja de conveniência. Lian Shu cuidadosamente ordenou a todos que ficassem alertas: "Eu irei investigar primeiro." Essa ordem deixou Yuan Rui, como líder, um pouco insatisfeito. Murmurou para si mesmo que esse garoto tinha a audácia de comandar. As janelas da loja de conveniência estavam bem cobertas, mas anormalmente limpas. Através das fendas, era possível ver vagamente prateleiras cheias de produtos. Alguém exclamou que tantos suprimentos seriam suficientes para nós por vários dias. Todos estavam animados com essa colheita inesperada e ansiosos para entrar. No entanto, Lian Shu levantou uma objeção. "Esperem, vocês notaram que havia menos zumbis por aqui do que quando chegamos? Além disso, parece que alguém mora aqui." Yuan Rui interrompeu impacientemente e os outros também concordaram, achando que não deveriam deixar passar esse recurso ao alcance das mãos. No final, Lian Shu cedeu resignado. Enquanto isso, Yuan Rui, cheio de confiança, transformou sua mão em um martelo com seus poderes. Ele quebrou a porta da loja de conveniência. Assim que entraram na loja, um alarme estridente disparou de repente. Ecoando nas ruas vazias, pegou a todos de surpresa. Lian Shu percebeu que a situação era ruim e gritou apressadamente: "É uma armadilha, retriate." Mas era tarde demais, o alarme atraiu uma onda de zumbis. O grupo foi cercado por uma horda de zumbis que apareceu de repente. Na confusão, algumas pessoas ficaram paralisadas pelo medo e foram rapidamente devoradas pelos zumbis. Os sobreviventes, ao ver a situação, correram desesperadamente. Enquanto isso, Yeti ouvia o barulho na loja do Apocalipse não muito longe. Um sorriso frio apareceu em seu lábio. Tudo isso estava dentro de suas expectativas. Ele já estava preparado e carregava suprimentos importantes. E com esta loja e suas próprias habilidades, não se preocupava com a fonte de suprimentos. Os que conseguiram escapar decidiram correr em direção ao parque nas proximidades. Eles só podiam rezar para que houvesse oficiais estacionados lá. Enquanto corriam, de repente avistaram uma grande loja no parque. O guarda na entrada da loja imediatamente levantou a cabeça. Ao avistar o grupo de zumbis, ele rapidamente saiu correndo. A missão que o mestre lhe havia confiado era limpar os zumbis ao redor. Todos só viram uma sombra negra e então ouviram o som de carne sendo rasgada atrás deles.
Eu ouvi o barulho do lado de fora e estava prestes a sair para conferir. De repente, uma figura entrou bruscamente na loja. Quando todos eles entraram, estavam com os olhares atônitos, olhando para trás delas, em silêncio atordoado. Porque, neste momento, os zumbis do lado de fora da loja pareciam ter perdido o foco e ficaram em silêncio. Nenhum zumbi se atreveu a colocar o pé no pátio da frente. Apenas o HG que passou recentemente continuava a se mover entre a multidão de zumbis. Foi então que a barra de ouro me lembrou que um novo objetivo secundário havia sido ativado. A recompensa por completar 10 transações é um robô de segurança. Quando consegui enxergá-los melhor, percebi que não eram eles, mas a equipe Yuan Rui. Lembro que na minha vida anterior eu também era um deles. No entanto, devido à minha habilidade ser muito fraca, eu não tinha muita presença. Então, sorri e quebrei o silêncio dizendo: Senhores bonitos, o que vocês gostariam de comprar? Temos de tudo na nossa loja. Quando todos me viram, exclamaram surpresos: Wang Yu, como é você? É uma longa história, mas em resumo, há alguns dias, um guia de carreira para universitários me deu um estalo. E então, no meio do apocalipse, tive a ideia de abrir uma loja e empreender. Todos ficaram sem palavras. Você realmente está levando isso a sério? Lian Shu, com uma expressão de horror, apontou para os zumbis que vagavam do lado de fora e perguntou confuso: O que está acontecendo? Eu sorri e disse a eles que nossa loja protege os direitos dos consumidores para uma compra segura. Depois de confirmar que estava seguro, os outros começaram a olhar ao redor da loja. O espaço aqui é bem grande, cabendo mais de 20 pessoas sem se sentir apertado. E estava limpo e arrumado, tocando música pop. Diferente deles, que estavam sujos. Não. Era como se estivesse completamente fora de lugar em meio ao apocalipse. As prateleiras estavam repletas de produtos variados, fazendo todos salivarem. Neste momento, Lan Jin estava segurando uma marmita. Ele correu animadamente até o caixa e perguntou: Como Wang Yu vai pagar? Eu disse a ele que era com nucleóides que se pagava. Zhang Yinjin hesitou por um momento e, com dor no coração, retirou os nucleóides que havia coletado. Ele recarregou seu cartão de pagamento com 50 cristais. Eu peguei um cartão, passei na máquina de cartão e o entreguei a Zhang Yinjin. Pagamento de 15 cristais bem-sucedido. Neste momento, Yuan Rui se aproximou com um sorriso malicioso. Zhang Yinjin abriu a refeição rapidamente e começou a comer avidamente. Imediatamente, o aroma se espalhou, fazendo todos cheirarem loucamente. Alguém começou e os outros seguiram o exemplo. Todos começaram a tirar suas raras economias. Como teriam força para subir de nível se não estivessem satisfeitos? Foi então que percebi que havia esquecido de colocar etiquetas de preço nos produtos da loja. Mas, assim, posso observar suas reações. Olhando para eles, formando uma longa fila, pacientemente esperando para pagar. Um brilho astuto passou nos olhos de Yuan Rui. Ele rapidamente chamou alguns de seus aliados. Yuan Rui deu uma risada fria e disse em voz baixa: Vocês realmente ainda se acham cidadãos respeitadores da lei? Venham para cá. Daqui a pouco, vamos fingir que estamos pagando. Então, se nós agirmos rapidamente, a loja será nossa. Zhao Li parece um pouco hesitante. Wang Yu não é alguém fácil de lidar. Se não fosse por ele, nem saberíamos sobre os núcleos de cristal. A força dele provavelmente é superior à nossa. Yuan Rui, sem cerimônia, deu um tapa na cabeça de Zhao Li. Como você pode ser tão obtuso? Mesmo que ele seja forte, ainda é apenas um mortal. Temos muitos membros e vamos atacá-lo de surpresa. Como ele poderia reagir? Outra pessoa concordou. Eu acho que é viável. Wang Yu parece uma pessoa comum. Quem sabe se o que ele diz sobre os núcleos de cristal é verdade? Nossa classe de seres com habilidades especiais também não é baixa. Vale a pena tentar. E eu, enquanto opero caixa, sorrio friamente, sabendo muito bem a verdade. Toda a loja está sob meu controle. Eu consigo perceber cada movimento de todos na loja, até mesmo os pensamentos em seus corações. Eu consigo ver tudo sem deixar nada passar. Neste momento, Liu Huyan, que estava fazendo o pagamento, parecia sentir algo. Uma sensação de frio surgiu nas costas. Então, ela falou com um tom quase implorando: Wang Yu, somos colegas. Você pode me dar um desconto? Ela é uma pessoa comum sem núcleo de cristal. O cartão de pagamento é emprestado da minha amiga Shen Shue. Eu respondi com um sorriso forçado. Este pequeno negócio não é fácil de gerenciar. Desculpe, realmente não posso dar desconto. Por favor, eu imploro. Su Yao me olhou com seus olhos brilhantes, com uma aparência muito triste e carente. No entanto, eu, que passei por 2 vidas, não sou mais uma pessoa que se compadece facilmente. Então, eu a recusei com um tom neutro, sem espaço para negociações. Nesse momento, Yuan Rui e seu grupo encontraram a oportunidade e se posicionaram na frente do caixa. As ações deles chamaram a atenção das pessoas ao redor. Todos sabiam que Yuan Rui ia agir.
Lin Yi franziu a testa e tentou intervir, mas foi impedido por Lian Shu. É melhor não nos envolvermos. Você sabe como eles são fortes. Só posso culpar Wang Yu por ser tão ostentoso ao abrir uma loja tão chamativa no Apocalipse. É simplesmente como trazer o lobo para dentro de casa. Ye Tian, sentado na área de descanso, observa com frieza. Ele não tem a intenção de ajudar. Estou, na verdade, cheio de curiosidade por este grande espetáculo que está prestes a acontecer. Ele quer ver se esse misterioso gerente realmente tem talento. Yuan Rui se aproximou e me entregou alguns núcleos, pedindo para eu recarregar seu cartão. Eu acenei com a cabeça e, mantendo a calma, estendi a mão. Justo nessa hora, uma voz de repente soou. Wang Yu, cuidado! Yuan Shun hesitou por um momento e logo gritou de raiva para que começassem a agir. 16 usuários de habilidades atacaram simultaneamente. Bolas de fogo, estacas de gelo, impactos psíquicos, cortes vazios. Vários poderes. Bola de fogo, estaca de gelo, endurecimento, impacto espiritual, corte no vazio. Diversas habilidades sobrenaturais vêm na minha direção. No entanto, naquele momento decisivo, tudo parecia estar em pausa. Todos os ataques sobrenaturais pareciam como uma vaca de barro entrando no mar, sem fazer barulho. Todos mantinham a postura de conjuração, mas não havia nenhum efeito visível. A situação ficou momentaneamente embaraçosa. A turma de Yuan Rui estava com expressões confusas, sem saber o que fazer. Yuan Rui, teimoso, ordenou para atacarem novamente. Eles tentaram novamente, mas o resultado foi o mesmo. As habilidades sobrenaturais pareciam estar presas por grilhões invisíveis, incapazes de serem liberadas. A atmosfera tornou-se estranha, e seu pânico não parecia uma atuação. Ye Tian, ao lado, franziu a testa, perplexo com a cena diante dele. Yuan Rui, percebendo tarde, olhou para mim, aterrorizado, com a voz trêmula. Foi você quem fez isso, não foi? Eu sorri suavemente, com um toque de ironia. Você acertou. Como prêmio, vá conversar com sua bisavó. Assim que as palavras caíram, o semblante de Yuan Shu mudou drasticamente, torcendo-se em dor. Finalmente, ele caiu de joelhos no chão, com sangue jorrando de todos os orifícios, enquanto a chama da vida se apagava lentamente. 2 segundos e meio depois, seus companheiros finalmente reagiram e se viraram, correndo para fora da loja. Mas a porta da loja já havia sido fechada antes deles. Não importa o quanto eles se esforçassem, não conseguiram abrir. Eu os observei, impassível, enquanto tentavam fugir. Um pensamento passou pela minha mente, em seguida, vi cada um deles congelar e cair sem forças. Uma família deve estar inteira e unida. Neste momento, o ar parecia estar congelado, e todos estavam em silêncio absoluto. Eles não ousaram emitir um único som. Eles me olharam em choque. Mais de uma dezena de usuários de poderes estavam diante de mim como cordeiros prestes a ser abatidos. Eles nem conseguiram fazer a mais básica das resistências. O que era ainda mais aterrorizante era que eu os terminei sem mudar de expressão. Parecia que tudo isso era apenas parte da vida cotidiana, tão comum que não poderia ser mais comum. Eu sou a manifestação do poder do domínio? Isso me deu uma sensação de controle sem precedentes. Eliminar qualquer ameaça é tão fácil quanto estalar os dedos. Seja manipulando o fluxo de ar para sufocar alguém, ou mudar a pressão do ar pode facilmente destruir os órgãos internos de uma pessoa. Tudo flui em minhas pontas dos dedos. Meus antigos colegas de classe me observam com olhares estranhos, como se não me reconhecessem. Como ele se tornou tão poderoso, até um pouco inacreditável. Em seguida, todos olharam para fora da porta. O número de corpos de zumbis os deixou ainda mais chocados. A horda de zumbis que ameaçava suas vidas foi exterminada por um cachorro. Liu Huyan estava ainda mais alarmada, agradecendo secretamente por eu não ter cobrado dela sua falta de educação. Em seguida, eu ordenei ao robô aspirador que limpasse o chão e ela respondeu educadamente. Todos também se prepararam para ir à área de descanso comer as coisas que haviam comprado. Zhang Engjin ficou surpreso ao ver Ye Tian. Ye Tian, então você também está vivo. Ye Tian acenou levemente com a cabeça, não explicando muito, levantou-se e limpou a mesa. Ele foi em direção à área WQ, pegou algumas granadas e ZD e se preparou para sair. Zhang Engjin também percebeu a área WQ e se dirigiu para lá. Lin Yi colocou a comida para a viagem e parecia ligeiramente preocupado. Isso é pouco provável, pois o governo é muito rigoroso com a fiscalização do QX. Liu Huyan disse enquanto mastigava um pãozinho. Antigamente, eu também não acreditaria, mas agora, no fim do mundo, tudo é possível. Pouco depois, a voz animada de Zhang Engjin foi ouvida. É Zeke, venham rápido ver. Ao pagar, Ye anotou os novos pergaminhos de habilidades disponíveis. Eu sorri e expliquei para ele. Ye ouviu e seus olhos brilharam. Ele rapidamente escolheu alguns itens. Ao pagar, o total foi de 400 moedas de cristal. Este é um robô aspirador que deixa o chão imaculado. Até os núcleos de cristal que Yuan Shun e os outros deixaram para trás foram coletados com cuidado.
Eu olhei para uma pilha de núcleos de cristal no balcão e fiquei confuso. Isso não é pouco, mas o Barra de Ouro disse antes que matar e roubar na área da loja. Os núcleos obtidos não pertencem ao lucro comercial e serão confiscados. Sendo assim, é melhor aproveitar a oportunidade para fazer um favor. Coincidentemente, neste momento, Lin e seu grupo também estavam se preparando para sair. Então, eu primeiro carreguei o núcleo em um cartão de pagamento. Um total de 800 cristais entrou no meu pequeno cofre. O hospedeiro agir sob essas circunstâncias não é um pouco imprudente? A voz melancólica da Barra de Ouro ressoou. Pode ficar tranquilo, eu, Wang, não sou alguém que viola a lei. Apenas quero ser gentil. Neste momento, Lian Shu e os outros arrumaram suas coisas e se prepararam para ir. Ele contou o número de pessoas e não pôde deixar de suspirar levemente. Quando saíram eram 60 ou 70, agora restam apenas 10. Além disso, os poucos que morreram eram os mais fortes do grupo. Agora, a chance de sobreviver em um mundo pós-apocalíptico é ainda mais remota. E todos os núcleos que tinha foram usados para comprar suprimentos. Justo quando eles estavam prestes a se virar e ir embora. Eu gritei de repente para parar o grupo que estava prestes a sair. Eles ficaram nervosos e se entreolharam, temendo que algo estivesse errado. Eu levantei lentamente a mão e joguei um cartão para eles, dizendo: não se preocupem, isso é o núcleo que Yuan Hu e os outros deixaram. Eu já carreguei nesta cartão de pagamento um total de 800 cristais para vocês. Todos ficaram atordoados, sem acreditar no que ouviram. Por que isso é para nós? Eu suspirei internamente, pensando que isso era uma ação desesperada. Se não fosse assim, os lingotes seriam confiscados, e eu não teria nada. Pelo menos agora eu posso ganhar alguma diferença. Mas ainda assim, mantive uma expressão digna e disse: os homens de bem amam a riqueza, mas a obtêm de maneira justa. Essa riqueza ilícita eu, Wang, sempre a considerei como poeira. Eles inicialmente ficaram surpresos e depois profundamente tocados. Senhor, você é realmente uma pessoa de grande caráter. Você é como um pai para mim, Yu, me ajudando em tempos difíceis. Sorri calorosamente como na primavera, mas interiormente perguntava maliciosamente ao Jin Tian. Isso não conta como uma violação, certo? Jin Tian permanecia em silêncio, evidentemente sem saber como lidar com meu plano de trocar flores por favores. O propósito de carregar o cartão de pagamento da minha loja com cristais é óbvio. É para que eles consumam aqui comigo. Lian Shu perguntou cuidadosamente. Então, podemos continuar comprando agora? Ótimo, eu quero armas. Todo mundo escolhe algumas boas WQ. Nesse momento, um jovem pegou um livro e se preparou para pagar. Alguém perguntou a ele: por que você está comprando um livro? Pretende comer papel? Zhang Yinjin pegou o livro e, ao ver, fez uma provocação. O caminho para cultivar poderes psíquicos. Nem vale a pena, seria melhor comprar um volume de XZ, que é prático. Observei aquele jovem discreto, surpreso interiormente. Incrivelmente, alguém tinha um olhar perspicaz e escolheu este livro de poderes psíquicos. Neste tempo em que o conhecimento sobre poderes é escasso, a preciosidade deste tipo de livro é indiscutível, praticamente equivalente a um item de trapaça. Enquanto todos retornam cheios, eu aproveito calmamente a comida pronta. Depois, navego pela loja do sistema e hoje as recompensas são abundantes. Após reabastecer com um clique, o saldo da energia ainda é 1768, apesar de terem poucos cristais restantes. Mas os lucros de hoje já são bastante significativos. Preciso definir manualmente o preço dos produtos em barras de ouro um por um? Claro que não, basta inserir o preço na interface de informações da loja. Eu aceno com a cabeça, a inteligência do sistema realmente é conveniente. Lian Shu e seu grupo retornam repletos. Mas a comida ainda não é suficiente para o consumo de dezenas de pessoas na cantina. Eles decidiram explorar a loja de conveniência novamente, esperando encontrar mais suprimentos. No entanto, agora eles estão carregando muitas coisas. Alguém sugeriu procurar um carrinho. Lian Shu tirou o pergaminho de habilidade que acabará de comprar e disse: não se preocupe, eu já estou preparado, pode me dar as coisas. Todos se aproximaram curiosamente, e viram Lian Shu desenrolar o pergaminho. Falando para a mochila, invocou coletar. A mochila desapareceu instantaneamente, e todos exclamaram: o que está acontecendo? É o efeito do pergaminho? Não é de se admirar que o Wang o venda tão caro. Lian Shu sorriu e explicou: este é um pergaminho de habilidade de atributo espacial. Pode fornecer 100 metros quadrados de espaço, mas só pode ser usado por um dia. Na esquina, chegaram àquela loja de conveniência que quase os matou. Viram que havia uma pequena caminhonete parada na entrada. E havia várias pessoas entrando e saindo, carregando coisas. Algumas pessoas que estavam de vigia na entrada também notaram Lian Shu e correram para dentro para se informar. Lian Shu deu uma olhada e viu que havia pelo menos mais de 20 pessoas lá dentro. Então, disse em voz baixa: não é bom, precisamos ir. Zhang Yinjin expressou descontentamento e disse: por quê?
Fomos nós que chegamos primeiro. Liu Huyan também franziu o nariz e concordou. É verdade, quase fomos eliminados por causa disso. Se não tivéssemos ativado o alarme, seriam eles que estariam mortos. Enquanto falavam, 3 figuras rápidas se aproximaram por trás. Eles bloquearam o caminho deles. Isso era claramente um ser sobrenatural do tipo velocidade, e pelo menos de nível E. Em seguida, os 3 começaram a perguntar. Parados. Quem são vocês? Com certeza são pessoas da gangue da Cobra Negra tentando roubar nossos suprimentos. Não podemos deixá-los voltar. Desta vez, com a Gia na guarda, eles definitivamente não voltarão. Ao ouvir isso, Lian Shu ficou animado e apressou-se em explicar. Não, não, somos estudantes da Universidade de Nanjiang. Os outros também chegaram rapidamente, armados com WQ, cercando-os sem deixar passar nada. Zhang Yingjin também viu várias bocas de armas escuras apontadas para eles. Por um momento, estavam como uma bola de ar murcha. Nesse momento, uma mulher saiu da multidão e disse: Vocês disseram que são estudantes da Universidade de Nanjiang. Sim, sim, somos. A mulher olhou para eles, que tinham rostos bonitos, e não pareciam estar mentindo. Então, ela sorriu e disse a Lian Shu e aos outros: Que coincidência, meu nome é Shulan. Também é graduada pela Universidade de Nanjing. Pudesse considerar que ela é a irmã mais velha de vocês. Depois de falar, ela acenou com a mão para que todos parassem. Ao ouvir isso, Lian Shu suspirou aliviado. Então Shulan perguntou se todos eram habilitados com poderes. Lian Shu estava prestes a falar, mas Liu Huyan o interrompeu. Exceto eu, todos os outros têm poderes. Mas os níveis não são altos, apenas nível F. Lian Shu fez uma expressão de descrença. Que maneira de tratar as pessoas com sinceridade, revelando suas cartas de forma tão clara. Shulan sorriu e disse aos outros para apressarem-se em mover as coisas. Fale com a irmã mais velha sobre como vocês vieram parar aqui. Lian Shu rapidamente interrompeu Liu Huyan, que estava falando sem parar. Ele mesmo fez uma explicação básica para Shulan sobre as experiências deles. Após ouvir, Shulan parecia pensativa. Então era assim, existe mesmo uma loja tão incrível. Um dia desses, preciso ir ver. Mudando de assunto, ela apareceu com uma expressão difícil. Mas também temos muitos irmãos, e esses suprimentos são apenas uma gota no oceano. Sempre observando, Lian Shu rapidamente acenou com a mão, temendo deixar Shulan chateada. Não se preocupe, compramos bastante comida. Todos estamos apertando o cinto, deve dar para aguentar 1 ou 2 dias. Shulan olhou para Lian Shu e seu grupo e disse: Ouço o conselho da irmã, vocês não têm capacidade para sustentar mais de 50 pessoas. Seria melhor juntar-se ao time da irmã mais velha. Ao ouvir isso, muitos deles pareceram afetados. Mas Lin Yi recusou de imediato. Todos unidos certamente encontrarão uma solução. Aqueles são nossos colegas. Como podemos desistir deles tão facilmente? Shulan suspirou levemente, sem forçar, e deu um tapinha no ombro de Lian Shu. Se você entender, venha nos procurar. Nossa base fica no Complexo Fulu, no Bloco 9, nas proximidades. Lian Shu acenou em agradecimento, lutando internamente. Ele sabia muito bem o quão cansativo era carregar fardos. Após se despedir de Shulan, eles voltaram para a escola. Porque a maioria dos zumbis perto do portão foi atraída pelos sons anteriores. O caminho estava livre. Voltaram para o refeitório e entraram pela porta dos fundos. Ao ouvir o barulho, as pessoas desesperadas e famintas no salão imediatamente se levantaram. Olharam ansiosamente enquanto aplaudiam. Mas não viram Yuan Hu e os outros. E Lian Shu e seu grupo também estavam de mãos vazias. A esperança que havia sido reacendida se apagou novamente e alguém perguntou desapontado. E Yuan Hu e os outros? Eles não conseguiram encontrar suprimentos? Zhang Yingjin riu e disse. Aqueles de Yuan Hu foram mortos por outros. Agora eu anuncio que aqui não haverá mais exploração. Lian Shu tirou o pergaminho e mostrou para todos. Todos formaram uma fila para pegar o pão, um por um. O grupo de Lian Shu distribuiu a comida e foi para a cozinha interna de Yuan Hu. Disseram os alimentos restantes na mesa. No quarto, ecos de suspiros flutuam. Esses alimentos são completamente insuficientes. Nós estimamos que teremos que sair pelo menos uma vez por dia. Caso contrário, a comida não será suficiente para tantas pessoas. Ah, se só não houvesse tantas pessoas! Vendo isso, o bom Lin Yi ainda queria encorajar algumas palavras. Mas nesse momento, a porta foi abruptamente aberta. Vimos um grupo de pessoas bloqueando a porta, todas olhando para a comida na mesa. Imediatamente, Lian Shu e os outros sentiram olhares entrelaçados de raiva, inveja e ganância. Lian Shu, vocês têm tanta comida. Então, que tal nos dar um pão para apaziguar os mendigos? Isso mesmo, qual é a diferença entre vocês e Yuan Shun fazendo isso? Eu disse, por que vocês não estavam comendo antes? Estavam escondendo. Eu pensei que vocês eram boas pessoas, mas na verdade estão desfrutando de tanta comida sozinhos.
A vida de vocês, que têm habilidades especiais, é mais valiosa do que a nossa? Antes, diante de Yuan Hong, que implementava uma política de mão de ferro, eles não se atreviam a resistir. Mas, diante de Lian Shu e dessas boas pessoas com princípios, a feiura da natureza humana também apareceu uma a uma. Por um momento, Lian Shu e outros, alvo de 1000 dedos acusadores, ficaram paralisados. A comida que conseguimos com tanto esforço e risco foi para sustentar vocês, e em vez de agradecê-la, vocês apenas desconfiam e insultam. É realmente triste, irmão, você confia em mim, mas me empurra para o lado. Lin Yi também ficou um pouco surpreso e rapidamente começou a explicar. Estamos apenas planejando a distribuição da comida no futuro. Vamos tentar comer por mais alguns dias. Lin Yi, você acha que alguém acredita no que você está dizendo? Não podemos planejar isso na frente de todos? Precisamos nos trancar para planejar, o que claramente mostra insegurança. Vocês têm habilidades especiais. Por que não saem todos os dias para buscar suprimentos? Sim, se vocês têm habilidades especiais, devem assumir responsabilidades. Se eu tivesse habilidades especiais, também sairia. Dê-me comida, precisamos de comida. Todos juntos foram dividir a comida na mesa. As pessoas na porta começaram a entrar empurrando, querendo dividir a comida da mesa. Neste momento, Lin Yi gritou com raiva, vamos ver quem se atreve. Ao ouvir isso, as pessoas na porta hesitaram levemente. Eles são 10, vamos todos juntos, de qualquer forma, já estamos mortos. Lin Yi e os outros estavam completamente decepcionados com essas pessoas. Esses indivíduos são como a história do fazendeiro e da cobra, são verdadeiros verme-sanguessugas. Ao ver as pessoas entrando, Lian Shu ainda tinha uma pequena esperança. Ele rapidamente foi à frente para impedir. Pessoal, não façam isso, precisamos nos unir. Antes que pudesse terminar a frase, Lian Shu foi derrubado no chão por um soco. Ao ver seu aliado sendo agredido, Lin Yi, que já estava cheio de raiva, imediatamente teve veias saltando. Seus poderes sobrenaturais foram instantaneamente liberados. Ele deu um soco em uma pessoa que estava na frente. A enorme força do impacto fez essa pessoa voar para longe, derrubando várias pessoas atrás. A pessoa também virou a cabeça, recente em dose do noroeste. Após matar algumas pessoas, os que sobraram começaram a se acalmar gradualmente. Percebendo que a diferença entre pessoas comuns e as com habilidades especiais era muito grande, começaram a fugir. Por um momento, a cozinha ficou um pouco silenciosa. Alguém não pôde deixar de questionar Lian Shu. Você ainda tem algo a dizer? Lian Shu balançou a cabeça, com um sorriso amargo nos lábios. Zhang Yingjin perguntou em tom sério. Não se preocupe com eles. O que fazemos agora? Lian Shu suspirou. O que mais podemos fazer? Não podemos matar todos. Teremos que ir até a irmã Lan. Vamos descansar um pouco. Partimos amanhã de manhã. Com a noite caindo lentamente na loja do Apocalipse. Finalmente terminei a tarefa de colocar etiquetas de preço em todos os produtos. Uma sensação de realização surgiu em meu coração. Enquanto eu estava em pensamento, uma ideia repentinamente surgiu na minha mente. Espera, minha tarefa foi claramente concluída. Por que a recompensa ainda não foi recebida? A voz preguiçosa do sistema ecoou em minha mente antes que eu pudesse terminar. A recompensa pela missão foi automaticamente armazenada na mochila do sistema. Não pude deixar de murmurar que eles não poderiam ser mais proativos e tinham que me fazer pressioná-los. Nesse momento, o sensor na porta emitiu um som claro. Levantei a cabeça e vi uma mãe e filha vestindo roupas esfarrapadas. Elas pareciam extremamente cautelosas ao entrarem lentamente na loja. Ao ver a abundância de comida, a mãe e a filha ficaram instantaneamente atordoadas. A garotinha estava desesperadamente engolindo a saliva, agitando animadamente o braço da mãe. Eu as observei discretamente. A jovem mãe tinha uma silhueta esbelta. Embora suas roupas estivessem um pouco sujas, não conseguiam esconder seu charme e pele clara. Ela claramente havia sido bem cuidada e poderia ser considerada uma bela mulher. Eu perguntei em voz baixa. Com licença, há algo que eu possa ajudar vocês duas? Minha voz parecia despertá-las de um sonho. A mãe disse emocionada. Nós queremos comprar algumas coisas, eu trouxe dinheiro. Eu expliquei pacientemente. Esta loja aceita moedas de cristal como moeda de troca, que são núcleos de cristal gerados dentro dos zumbis. A mãe ficou momentaneamente confusa ao ouvir isso. Para as pessoas comuns, os núcleos de cristal são, sem dúvida, estranhos e difíceis de obter. Ela perguntou hesitante se dinheiro em espécie seria aceito. Eu balancei a cabeça, sem opções. Hoje em dia, dinheiro é apenas papel higiênico, eu até desgosto dele. Ela disse quase suplicando. Poderia nos dar um pouco, só um pouquinho? Eu recusei com desculpas. Desculpe, aqui é uma loja, não uma instituição de caridade. A menina franziu o rosto e disse com um olhar cheio de esperança. Mamãe, eu estou com fome. A jovem mãe olhou para meu rosto determinado. Parece que tomou uma decisão difícil.
Aqui é pelo menos mais seguro do que os brutamontes da Black Snake Gang lá fora. Ela apertou os dentes e forçou uma frase. Desde que você esteja disposto a nos acolher, eu farei qualquer coisa. Eu respondi mantendo uma expressão calma. Lamento, senhora, mas não vendo meu corpo como produto. Mulheres tão bonitas quanto você não são raras neste mundo pós-apocalíptico. Até mesmo um pão pode garantir um serviço completo. Eu já vi isso antes. Ao ouvir isso, ela ficou perplexa, como se tivesse saído em desvantagem. Este autoproclamado elite social. Como ele pode suportar tal tratamento? Qual homem não a olharia em um dia normal? Diante da situação, eu dei a ordem para que se retirassem. Se não forem comprar, por favor, deixem o lugar rapidamente. Quando a mãe empurrou a filha tentando sair, a garotinha se aproximou docemente com uma voz infantil. O irmão Mengmen está tão faminto, nos dê algo para comer, por favor. Eu respondi com um sorriso. Mengmen está com fome, hein? Que tal experimentar o gosto da terra? Ou eu permito que vocês peguem um pouco de grama do meu gramado para comer. Assim será mais saboroso, acredite em mim. Desculpe, homem Sigma nunca cai nas armadilhas das mulheres. Minha voz tinha um tom de sarcasmo. A menina fez beicinho, claramente insatisfeita com essa sugestão. Justo quando mãe e filha planejavam repetir o truque, uma força repentina as lançou para fora, batendo-as no chão. A jovem mãe, suportando a dor, lançou um olhar cheio de ódio para a loja. Ela puxou sua filha e se afastou tristemente. Em um apocalipse onde vidas não valem nada, minha paciência é limitada. Mamãe, estou com fome. Não se preocupe, Mengmen, em breve teremos comida. Neste momento, Eiji, que estava desaparecido há um dia, entrou na loja todo sujo, abanando a cauda alegremente em minha direção. Eu verifiquei o painel de informações dele. Fiquei surpreso ao descobrir que ele havia sido promovido para o nível C, a apenas um passo do nível B. Eu dei um tapinha na cabeça dele e disse com aprovação: bom trabalho! Para recompensar seu esforço em subir de nível, vou te dar um extra, um grande drumstick mais tarde. Eiji latiu animadamente e pulou, expressando sua alegria. Para ele, os núcleos de cristal são muito menos atraentes do que a carne e o GL. Aproveitando a pausa para dar banho nele com um robô aspirador, eu abri a mochila do sistema e tirei um robô de segurança. Ele apareceu na minha frente vestindo um uniforme de segurança, parecendo um pouco comum. Eu pensei que seria um mestre como o Sr. Yi. Mas na loja, eu já sou uma presença invencível. Este robô de segurança parece ligeiramente desnecessário. Mesmo que no futuro o Iski tem potencial para se tornar o rei das feras se destaque ainda mais. Então eu perguntei ao Jin Tian se esse robô poderia ser um produto CS. Jin Tian respondeu que sim. Basta ajustar o programa. Mas, ao sair da área da loja, suas habilidades serão significativamente reduzidas. Eu assenti, preocupado que ele fosse muito forte e me limitasse. Mostrei-me os dados específicos após o ajuste. Momentos depois, Jin Tian apresentou os dados do robô ajustado. Nome: Robô de Segurança Solar. Força: 200. Velocidade: 200. Defesa: 200. Comparando com os dados do Eiji, a força e defesa são muito semelhantes. A única diferença é que a velocidade é muito inferior. Mas considerando o Eiji, ser capaz de compará-lo em força e defesa é algo raro. Estimo que ele tenha pelo menos a força de uma fera de nível C alto. Um preço de 2.000 moedas de cristal não deve ser excessivo. Então, coloquei o robô ao lado do caixa, aguardando possíveis compradores. A cena se move para o último andar de um prédio no bairro Fulu. SF e sua filha estão devorando a comida na mesa. Ao redor delas havia um grupo de homens assustadores. Os olhares varriam sem pudor a figura encantadora da SF. Um homem de meia-idade sentado na posição de destaque usava uma camiseta regata. Seu rosto era cheio de marcas, mas ele tinha um corpo robusto e sorria para a SF. Se Jian Yuan tivesse sido tão sensata antes, teria evitado passar fome. Depois de dar uma volta, ainda acha que o irmão Yu trata você bem? É verdade. Você sabia que os caras estão se abstendo por você há vários dias? Sua saída repentina quase nos matou de susto. Jian Yuan baixou a cabeça e ficou em silêncio. Quando elas terminaram de comer e beber, Jian Yuan acariciou a cabeça da filha e disse suavemente: Mengmen, saia para brincar, a mamãe tem algumas coisas a fazer. No 8º dia do apocalipse, a cidade de Nanjing mergulhou completamente na escuridão e se tornou uma ilha. A interrupção da rede elétrica e da internet fez com que as pessoas comuns perdessem o contato com o mundo exterior. A menos que se tenha equipamento de comunicação via satélite, só se pode cair no silêncio. No passado, as pessoas evitavam usar aparelhos elétricos para não atrair a atenção dos zumbis. Agora, nem mesmo a oportunidade de usar esses aparelhos existe mais. A primeira luz da manhã penetrou pelas fendas da cortina e me despertou. O latido do cachorro se tornou meu despertador natural. Eu abri a cortina e desliguei o ar-condicionado que funcionou a noite toda. Comecei minha rotina matinal de exercícios.
flexões, abdominais, agachamentos, cada um é para fortalecer o corpo. Para isso, eu até comprei uma esteira usando moedas de cristal. Comparado com zumbis e bestas anômalas, os corpos dos portadores de habilidades estão naturalmente em desvantagem, a menos que sua habilidade seja do tipo que fortalece o corpo. Um portador de habilidades de nível S, se não tiver o suporte de suas habilidades, pode ser facilmente derrotado por uma besta anômala de nível D. As propriedades básicas de um portador de habilidades comum de nível F: resistência, defesa, velocidade e força são apenas 10 pontos. A cada nível, apenas aumenta 10 pontos. E aqueles zumbis de nível F e bestas que ainda não despertaram, os valores iniciais chegam a 40 ou 50. Se não fossem pela falta de inteligência e por atacarem de forma cega, a humanidade provavelmente já estaria extinta. Felizmente, os seres com habilidades especiais têm um bom espaço para crescer. Através de treinamento, podem constantemente se aprimorar. Após o treino, tirei do anel espacial um GL e enchi uma tigela para o Easy. Na hora do café da manhã, assisti a uma série enquanto saboreava a comida. Embora a internet na cidade de Nanjing estivesse interrompida, o Wi-Fi da loja ainda estava firme. Era como se todas as perturbações do mundo exterior não tivessem relação com este lugar. A vida era tão tranquila que quase esquecia que estava em um apocalipse. Então olhei para minhas características. Resistência 100, força 80, velocidade 50. Nível da loja, F, intermediário. Espaço de habilidades especiais, D, intermediário. Então decidi primeiro melhorar o nível da loja, para ver se conseguia produtos mais atraentes. Após um momento, o feedback da barra de ouro chegou. O upgrade foi bem sucedido, desbloqueando uma variedade de itens de consumo. Enquanto isso, Lian Shu e seu grupo estavam ocupados fora da cidade universitária. Eles estavam limpando zumbis e coletando núcleos de cristal enquanto se dirigiam para o condomínio Fulu de Shulan. Ao chegar ao condomínio, todos ficaram chocados com a cena diante deles. Dentro do condomínio, os zumbis estavam à solta. Se entrassem imprudentemente, seriam certamente pegos. Lian Shu franziu a testa e disse: "Parece que não há mais ninguém aqui. Será que a irmã Lan nos enganou?" Justo quando todos estavam sem saber o que fazer, a janela do prédio ao lado se abriu silenciosamente. Em seguida, várias figuras apareceram, espiando cautelosamente ao redor. Eles escalaram a parede com cuidado. Diante daquela cena inesperada, todos rapidamente se colocaram em alerta. Esse grupo era formado por rostos desconhecidos, e todos pareciam difíceis de lidar. Devem ser os membros da gangue da Serpente Negra, sem dúvida. Os membros da gangue da Serpente Negra também os perceberam. Não pude evitar suar frio e quase gritei de raiva. "Ei, vocês conseguem publicar?" De repente, surgiu um grupo de pessoas. Me assustou tanto que achei que eram zumbis. Que diabos, me assustou. Que situação é essa? Não os conheço, provavelmente não são da mulher chamada Shulan. Irmão Bial, o que fazer? Devemos eliminá-los? O homem de barba desgrenhada examinou os nervosos Lian Shu e os outros, balançando a cabeça. Nossa missão aqui é procurar suprimentos. Se fizermos muito barulho, os zumbis vão ser atraídos e teremos problemas. Além disso, eles parecem não ter nada de valor, não vale a pena desperdiçar energia. Ao ver a Black Snake Gang se afastar, Lian Shu limpou o suor frio da testa. Ainda bem que os suprimentos estão todos na rolagem espacial. Senão, hoje teríamos caído aqui. Zhang Yingjin e os outros cerraram os punhos em silêncio. Eles perceberam quão fracos eram, a vida e a morte completamente nas mãos de outros. Esta é a cruel lei de sobrevivência do apocalipse. Lin Yi pensou por um momento e disse: "Talvez a irmã Lan e os outros também tenham saído assim. O prédio deles provavelmente está na borda do condomínio. Vamos dar uma volta pela periferia do condomínio." Depois de procurar por um tempo, Liu Huyan exclamou animadamente, apontando para o alto prédio à sua frente: "Encontramos o prédio 9, realmente está na borda." Todos entraram pulando a cerca com cuidado. Mas, ao se depararem com a janela fechada, ficaram sem soluções. Justamente nesse momento, a janela se abriu de dentro. Shulan estendeu a cabeça e disse: "Nossas pessoas estão nos observando lá em cima há muito tempo. Pensávamos que eram pessoas da gangue da Cobra Negra vindo arranjar confusão." Ao ouvir isso, Liu Huyan apressadamente acenou com as mãos. Não, nós viemos nos juntar a você, irmã Lan." Shulan sorriu e então pulou pela janela, olhando para Lian Shu e perguntando: "Você conseguiu entender?" Lian Shu assentiu levemente e resumiu a experiência na cantina. Suspirou levemente e disse: "Bem-vindo ao grupo. Como não há muitos suprimentos nas proximidades, estamos prontos para ir àquela loja que vocês mencionaram, algo como loja do fim do mundo. Por favor, novos membros, nos guiem." No caminho, Shulan apresentou um por um a todos. "Com vocês, nossa equipe agora tem 56 seres com habilidades especiais e 4 pessoas normais." Lian Shu arqueou uma sobrancelha.
Vocês também têm pessoas normais? Shulan sorriu e respondeu. Com certeza, mas eles não são apenas pessoas inúteis que só comem e dormem. Ao ouvir isso, Liu Huyan não pôde evitar ficar com um olhar triste. Ela estava pensando por que não era uma ser com habilidades especiais. De repente, alguém tocou na questão mais sensível, que é a distribuição dos núcleos de zumbis que derrubarmos no futuro. Shulan respondeu com seriedade. Por uma questão de eficiência. Se matarmos os núcleos de zumbis avançados, devemos entregá-los. Primeiro, ajudem um membro da equipe com o nível mais alto a subir. Assim, esse poderoso indivíduo poderá lidar facilmente com zumbis de baixo nível. Conseguir núcleos de cristal para ajudar alguns indivíduos de nível mais baixo a subir de nível. Quanto aos núcleos de cristal de baixo nível, como os de nível F, podemos dividir entre nós. Ao ouvir isso, Lian Shu acenou com a cabeça. Essa eficiência realmente é alta. Assim, não pude deixar de olhar mais duas vezes para Shulan. Como capitã, a força de Shulan deve ser indiscutivelmente a mais forte. Shulan parece que adivinhou algo e sorriu. Um membro de nível mais alto da nossa equipe é de nível D, mas não sou eu, é a pequena laranja. Depois de dizer isso, ela apontou para o gato laranja que a seguia. Ao ouvir isso, Lian Shu olhou para o gato laranja inofensivo, achando que ela estava brincando. A cena volta novamente para a loja do Apocalipse. Com o som do motor de um carro rugindo, eu me virei para olhar. Apenas vi um veículo off-road estacionado na entrada. Um homem de meia-idade, corpulento e com um rosto escuro e firme, desceu de cima. O homem de meia-idade sentiu o ar-condicionado na loja e se sentiu mais leve. A fadiga desapareceu completamente, e ele não pôde deixar de se maravilhar. Afinal, tem ar-condicionado. É bom saber que toda a cidade de Nanjing do Sul está sem eletricidade. Mas aqui está iluminado e até mesmo com ar-condicionado, mostrando uma grande ostentação. Eu pensei que só havia algumas baterias. Não esperava que eles tivessem pelo menos várias máquinas geradoras. Olhei rapidamente para os dados de análise do homem de meia-idade e fiquei um pouco surpreso. Ele é um ser humano comum, mas os seus índices físicos são surpreendentemente altos, muito acima da média. Não é à toa que ele se atreve a sair sozinho. Senhores clientes, em nossa loja, os pagamentos são feitos com moedas trocadas por núcleos de cristal. Depois de falar, ele apontou para a tabela de troca no balcão. O homem de meia-idade voltou à realidade e acenou com a cabeça rapidamente. Ele apontou para o jipe do lado de fora e disse: é algo que está na cabeça dos zumbis, eu tenho no carro. Observando os produtos da loja, o homem de meia-idade engoliu em seco e me perguntou educadamente: gerente, eu posso dar uma olhada? Após receber uma resposta afirmativa, o homem de meia-idade estava tão surpreso quanto Liu Laulau entrando no grande jardim, não parava de falar. Os suprimentos nos supermercados e lojas de conveniência lá fora já tinham sido todos levados. Nunca tinha visto uma loja com tantos suprimentos desde o mundo pós-apocalíptico. O ponto principal é que ninguém deseja uma loja tão limpa e com tantos suprimentos. A única explicação é que o gerente não deve ser alguém comum, provavelmente é um usuário de poderes especiais. Ao pensar nisso, ele suspirou levemente. Infelizmente, ele não teve sorte e não conseguiu despertar poderes especiais. O homem de meia-idade pegou um carrinho de compras e caminhou rapidamente para a seção de alimentos. Um aroma delicioso veio em sua direção. Mas, nesse momento, ele parou abruptamente. Porque seu nariz, que se movia incessantemente, de repente detectou um cheiro familiar. Era mais atraente do que a comida a poucos passos de distância. Era o leve cheiro de óleo de armas flutuando no ar. Ele olhou para o sinal ao lado que dizia Zona WQ. Seus passos aceleraram involuntariamente, e a emoção dentro dele era quase impossível de conter. Depois de mais de 10 anos, não podia estar enganado. A visão completa da Zona WQ se revelou. O homem de meia-idade pegou tremendo, mas com destreza, uma espingarda automática tipo 95. A alegria transbordava em seu rosto. Sendo um veterano, ele tinha certeza absoluta de que era real. E além disso, as peças estavam completas e ainda tinha um silenciador. O homem de meia-idade não pôde conter o grito. Era seu velho amigo. Ele já tinha perdido a conta de quantas vezes ficou chocado hoje. Ao mesmo tempo, ele também se sentia muito surpreso. Esta loja que parecia comum. Por que estaria vendendo armas? No reino do dragão, as armas são proibidas. O homem de meia-idade, Jian Quan, balançou a cabeça, pensando que era um sonho. Em seguida, ele continuou a olhar para outra prateleira. Vendo que mais produtos pesados havia, ele murmurou inconscientemente: AK, Desert Eagle, BLT, Sniper M16, Uzi, MP5K, água de brinquedo. A boca de Jian Quan fez um leve movimento. Não é amigo, realmente tem de tudo. Mas deixar sua água de brinquedo aqui não é um pouco atrevido? Embora o preço seja um pouco alto, acabei de dar uma olhada na tabela de troca. Devo conseguir algumas armas e algumas caixas de ZD sem problemas. Então ele olhou para sua velha LQ. Pensou que,
com uma arma adequada, seria muito mais fácil lidar com os zumbis. Assim, ele poderia conseguir mais núcleos de cristal, além dos suprimentos desta loja. Pelo menos sobreviver não é uma tarefa difícil. Alguns minutos depois, Jian Quan pegou uma cesta de compras em cada mão. Em uma mão, estava cheia de comida. Na outra mão, QZDY cuidadosamente colocou as coisas na frente do caixa. Então ele voltou ao carro e pegou uma mochila. E despejou todos os núcleos de cristal que tinha na mochila. Havia nada menos que 30 núcleos de cristal de nível F, o que me deixou deslumbrado. Recarga de 1.600 cristais. O total da compra foi 1.050 cristais, saldo do cartão é 550. Ao ouvir isso, Jian Quan não pôde deixar de acenar, era mais claro do que ele imaginava. Ao mesmo tempo, ele me lançou 2 olhares furtivos. Apenas notei que meu semblante estava normal. Aquela aparência indiferente fez com que Jian Quan soltasse um suspiro de alívio. Esses itens lá fora são todos sem mercado, mesmo que tenham preço. Em um mundo apocalíptico onde a comida é escassa, ainda se pode garantir um preço justo. Certamente, a intenção do nosso colega gerente é aquecer os outros. É realmente uma lufada de ar fresco em tempos difíceis. Jian Quan colocou os itens no balcão um por um na mochila. Ele viu acidentalmente o robô de segurança ao lado. O preço era de 2.000 cristais, fazendo-o arregalar os olhos. Gerente, você tem alguma explicação para o preço tão alto deste uniforme de segurança? Ao olhar para o robô de segurança ao lado, de repente me lembrei de algo. Então deixei-o examinar a descrição do produto. Ao ouvir isso, Jian Quan finalmente notou os detalhes do produto abaixo do preço. Desta vez percebi que o que estava vestido não era um manequim humano. Então, sem jeito, passei a mão na cabeça e sorri timidamente. Haha, não vi, desculpe. O principal é que as coisas da sua loja são muito incríveis. Eu acenei com a mão e expliquei. Não posso negar, este robô é o tesouro da nossa loja. Se não fosse por estar apertado financeiramente, eu não o venderia. Ao ouvir isso, a curiosidade de Jian Quan foi aguçada. Eu curvei os lábios e, de forma expressiva, comecei a contar para ele. Isso tem uma grande história, esse negócio já me salvou a vida. Com minha descrição detalhada, Jian Quan ficou atordoado. Isso realmente faz sentido, essa coisa já me salvou a vida. Após eu exagerar, Jian Quan ficou completamente atordoado. Isso fez com que ele reconsiderasse a loja. Se fosse no passado, coisas sobrenaturais como essa, Jian Quan, um materialista convicto, não acreditaria de jeito nenhum. Mas agora que o apocalipse chegou, o que não pode acontecer? Além disso, esses pergaminhos de habilidade são salva-vidas. Ter isso pode salvar sua vida, é como ser meio portador de habilidades especiais. Tudo bem, eu vou comprar mais alguns pergaminhos. Se possível, gerente, pode me reservar os robôs? Eu definitivamente comprarei em 7 dias. Ao ouvir isso, eu mostrei uma expressão de dificuldade. Sob a insistência de Jian Quan, eu concordei de má vontade, mas por dentro estava muito feliz. Depois que Jian Quan saiu, o Barra de Ouro comentou. A habilidade de persuasão do anfitrião realmente foi aprimorada ao extremo. Tanta coisa cara e alguém realmente quer comprar. Eu dei de ombros e expliquei. É só uma estratégia de vendas. Se você quer vender o produto, precisa entender o que seus clientes precisam, para despertar o desejo dentro deles. Pessoas como Jian Quan, que não despertaram suas habilidades e ainda são um pouco limitadas, mesmo que tenham uma boa condição física, não são mais do que uma vela ao vento nesta horrenda onda do apocalipse. Então, para sobreviver, ele deve depender da ajuda externa. E por acaso vendo isso, o que pode ser uma oportunidade para ele? E se ele ficar tão apressado por sucesso que acabar sendo pego por um zumbi de alto nível? Ao ouvir isso, uma expressão de indiferença passou pelo meu olhar. Isso não é mais da minha conta. Nosso grupo de clientes não se resume a ele, haverá outros compradores. Nesse momento, um monte de gente entrou na loja. E a maioria eram rostos desconhecidos. Shulan e seu grupo olharam para a decoração da loja. Todos mostraram expressões de incredulidade. Zhang Yingjin acenou para mim e gritou. E o GE? Estamos aqui para reabastecer. Após minha boa ação da última vez. Lian Shu e os outros só sentem gratidão e respeito por mim. Eu também acenei com a cabeça educadamente, olhando para as mochilas de Shulan e do grupo. Sentindo a energia dos cristais. Se vão vir, tragam algo como presente. Zhang Yingjin e os outros pegaram uma caixa de comida pronta facilmente e foram pagar. Em seguida, sentarão-se diretamente no sofá da área de descanso para desfrutar da comida. Em pouco tempo, o aroma irresistível fez com que os membros do grupo de Shulan ficassem com água na boca. Mas ninguém fez qualquer movimento. Todos olharam para Shulan, como se estivessem perguntando. O gato em seus braços também parecia assim. Após receber uma resposta afirmativa, eles finalmente começaram a agir. O chefe, faça um cartão para mim. Eu também sou um cristal, tire a minha parte. Shulan olhou para as prateleiras cheias de mercadorias na loja, olhando para mim com uma expressão pensativa.
mas ainda assim não conseguiu resistir e comprou 2 caixas de comida. Neste momento, eu estava felizmente passando o cartão na máquina. Foi mais um dia de grandes lucros. Quando terminei de trabalhar, estava prestes a pegar meu celular para assistir a uma série. Xulan, segurando um gato, se aproximou do balcão e perguntou em voz baixa: "Como você se chama, rapaz?" Eu olhei para o rosto bonito de Xulan e sorri. "Pode me chamar de gerente. Tem algo em que eu possa ajudar?" Xulan foi direta e perguntou: "Você pode nos dizer, gerente, onde você obtém suas mercadorias?" Eu recusei diretamente, dizendo que não. Ao ouvir isso, Xulan ficou surpresa com a clareza da minha recusa. Mas também é compreensível. Como poderia eu revelar esse tipo de segredo a um estranho que acabei de conhecer? Ela acabou de dar uma rápida olhada na loja e descobriu que as coisas que Lian Shu mencionou estavam basicamente todas lá. Os suprimentos eram completos e em quantidade abundante. E aqui ainda há fornecimento de energia. Isso faz com que ela, como líder do grupo, tenha dificuldade em não pensar em saquear e matar. Afinal, neste apocalipse, os lobos são muitos e a carne é pouca. Mas eu fui totalmente convencido pelas histórias exageradas de Lian Shu e os outros. Sobre como matar com a mente, a SS sorridente, e o domínio onde não se pode usar habilidades especiais. O Deus dos poderes, uma infinidade de afirmações. Isso a fez hesitar e ter algumas dúvidas. Esse homem à sua frente realmente é tão forte assim? De qualquer forma, parecem ser apenas Lian Shu e aquele jovem sem experiência exagerando. Deve ser algum tipo de habilidade especial estranha. Todo portador de habilidades especiais tem suas falhas. E é apenas enfrentar alguns portadores de habilidades de nível I. Meu pequeno laranja em casa é de nível D. Enfrentá-los deve ser ainda mais fácil. E nesse momento, uma gaja entrou devagar, como um guerreiro que retorna triunfante. Eiji lançou um olhar desdenhoso para o gato laranja. Em seguida, caminhou diretamente até mim para se vangloriar. Esse olhar assustou tanto o gato laranja que ele se encolheu nos braços de Xulan, tremendo. Isso é uma pressão vinda de um ser superior. A diferença entre os níveis de habilidades especiais é como um abismo. Quanto mais para atravessar 2 níveis. Quando olhei mais de perto, percebi que Eiji já era uma besta mutante de nível B. Essa velocidade de aparecer monstros é realmente incomparável no mundo. Desde que Eiji entrou, todos sentiram uma atmosfera de morte e destruição. Xulan ao lado teve uma experiência ainda mais profunda. Pela reação do pequeno laranja, o nível do HG supera muito do gato laranja. É pelo menos de nível C. Eles nunca viram uma besta mutante de nível C. Será que essa é a base na qual o homem à nossa frente se sustenta? Ela segurou o gato laranja tremendo em seus braços, com um olhar cheio de desespero. Como pode haver uma diferença tão grande entre bestas mutantes? Ao mesmo tempo, ela também se sentiu aliviada por não ter agido por impulso. Caso contrário, todo o seu grupo não seria páreo para ele. Então, ela me perguntou se a loja iria se mudar no futuro. Ao ouvir isso, pensei por um momento e disse: "No momento, não tenho essa ideia, acho que não." "Certo, obrigado." Ao ver a irmã Lan voltar, as pessoas do grupo levantaram os olhos para ela. Apenas vi Xulan balançar a cabeça, com um leve sorriso amargo nos lábios. O pequeno laranja não está no mesmo nível que ele. Ao ouvir isso, todos ficaram um pouco desanimados. O poder do pequeno laranja é algo que todos podem ver. Sua velocidade é tão rápida que frequentemente derrota os inimigos com um único golpe, sem dar tempo para a reação. No bairro deles, era difícil encontrar adversários à altura. Caso contrário, todos não teriam dado um raro núcleo a uma besta mutante. Este núcleo de nível D foi acumulado com muito esforço, apertando os cintos, gota a gota. Pensava que aqui na região poderia andar sem problemas. Mas fiquei tão assustado por um HG que não tive coragem de aparecer. Ninguém ficaria tranquilo com isso, né? Lian Shu, que estava comendo um box, parece que percebeu algo. Não pude deixar de franzir a testa e pensar: por que querem se colocar em perigo logo agora que acabamos de entrar? Então, Xulan pensou um pouco e fez um gesto com a mão. "Vamos comer, beber e comprar e estabelecer um bom relacionamento com o dono da loja. Já que não podemos resolver tudo de uma vez, fazer alguns negócios não é tão ruim. Os produtos da loja podem ser comprados com núcleos de cristal e os preços são razoáveis." Então, virei-me para Lian Shu e disse: "Lembre-se de comprar alguns daqueles pergaminhos para guardar coisas." Quantos núcleos de cristal são considerados dinheiro do grupo? Embora confuso, Lian Shu ainda seguiu as instruções. Quando todos prepararam os suprimentos, perceberam que ainda era cedo lá fora. O sol escaldante tornava difícil para todos saírem da loja. Alguém sugeriu: "Que tal sairmos mais tarde?" É verdade, é verdade. Lá fora está tão quente que sair sem precauções pode ser fatal. Antes, toda vez que buscávamos suprimentos, levávamos meio-dia. Hoje está mais rápido. Mas a Xulan, que geralmente é compreensiva, estava normalmente repreendendo. "Quando chegamos também estava tão quente. Por que vocês não reclamaram?"
Desta vez, estamos comprando com cristal núcleo. Deixe-me perguntar a vocês, vocês ainda têm cristal núcleo no bolso? Vocês não vão melhorar de nível? Não perceberam que os zumbis lá fora estão ficando cada vez mais difíceis de matar? Eles estão aumentando de nível, enquanto nós estamos estacionados. Mais cedo ou mais tarde, todos nós nos tornaremos presas em vez de caçadores. Não pude deixar de olhar para a garota com novos olhos. Eu, que já me juntei a inúmeras equipes em vidas passadas, sei disso. Isso é um incentivo verbal vindo do capitão. Claramente, a sensação de perigo do AZ deu a ela uma sensação de crise. Se não aumentarmos a força da equipe, acabaremos sendo engolidos por este apocalipse. Ao ouvir isso, todos se sentiram constrangidos. Como fã, Liu Huyan foi a primeira a se manifestar em apoio. E então começou a caminhar para fora. Irmã Lan está certa, os portadores de habilidades especiais no apocalipse estão remando contra a corrente. Se não avançarmos, recuaremos. Se alguém já está à frente, por que não somos nós? Lian Shu lançou um olhar para Liu Huyan e não pôde deixar de pensar. Você está sendo um pouco óbvio no seu elogio, você não é nenhum portador de habilidades especiais. Por que falar de forma tão apaixonada? No entanto, os outros também concordaram e colocaram suas mochilas nas costas. O grupo saiu lentamente sob o sol escaldante. A loja instantaneamente ficou vazia, apenas uma pessoa, um cachorro e um sistema. Eu abri a loja do sistema com satisfação. Após reabastecer com um clique, fiquei com um saldo de 2.560 cristais. Parece que eles economizaram bastante cristais no cartão. Mas, depois de descontar, os cristais ainda podem render 2.300, certo? O mecanismo desse cartão de pagamento permite que, no momento em que o cliente recarrega, o núcleo de recarga pode ir diretamente para o seu cofre. Mas a desvantagem é que não podemos saber com precisão quanto ganhamos. Depois, vamos deduzir lentamente o preço de reabastecimento com base nos produtos comprados pelos clientes. Ao voltar para o residencial Fulu, Shulan alocou quartos para os novos membros da equipe. Então, todos foram reunidos por Shulan para uma reunião. Para facilitar o reabastecimento de suprimentos no futuro, decidi transferir a base. Ao ouvir isso, todos ficaram em alvoroço. Irmã Lan, há tantos zumbis lá fora, para onde vamos? Shulan disse com firmeza, para o parque. É perto da loja, e há poucos zumbis e bestas mutantes. Além disso, o terreno é amplo, o que é perfeito para construir um acampamento. Lian Shu assentiu em concordância e então mudou de tom. Mas não vamos falar da dificuldade da obra por enquanto. E quanto aos materiais de construção? Onde conseguimos isso neste apocalipse? Shulan sorriu e explicou. Em nossa equipe, há 3 portadores de habilidades especiais da terra que podem controlar terra e rochas. E ainda há um que é formado em engenharia. Lian Shu bateu na cabeça. Como pude esquecer sobre as habilidades especiais? Então, feliz, disse que isso não seria um problema. A noite já havia caído. Em um quarto escuro do complexo residencial, 4 homens sem camisa estavam sentados em volta jogando cartas. Ao lado, em uma cama bagunçada, ainda estava deitada uma mulher com o corpo cheio de hematomas e marcas de mordidas. Seus olhos estavam vazios e inexpressivos, ninguém sabia o que ela havia passado. Nesse momento, Shu Biao, que saiu para procurar suprimentos, entrou no quarto apreensivo. Ele olhou para um homem de meia idade e disse timidamente: Desculpe, Yuge, não encontrei suprimentos hoje. Ao ouvir isso, o ar no quarto parecia congelar, todos em silêncios profundos. O homem de meia idade, com um rosto cheio de marcas, falou com um tom frio. Se não encontrou, por que voltou? Penge se apressou em explicar. Não, fui a todos os supermercados e lojas perto do XGE. Todos os suprimentos foram levados, não há nada que eu possa fazer. Eu não perguntei o motivo, perguntei por que você voltou. Nesse momento, os outros rapidamente tentaram acalmar a situação. Realmente não há suprimentos perto do UGE. O Lao também não pode fazer nada. Sim, só podemos procurar em lugares mais distantes, mas lá tem muitos zumbis. Hoje, definitivamente o pessoal do Abial não trouxe homens suficientes. Shu Biao rapidamente disse. Não encontramos comida, mas os irmãos mataram muitos zumbis. Trouxeram de volta muitos núcleos de cristal. Hilda pensou um pouco e realmente em outros lugares os zumbis são densos. E não faltam alguns zumbis de alto nível. Mesmo ele, um portador de habilidades especiais de nível D, teria dificuldades lá. Portanto, ele pediu a todos que dessem sugestões para ver se havia uma solução. Por um momento, todos ficaram em silêncio. Enquanto todos estavam sem ideias, a SF Jian Yuan na cama de repente falou com a voz rouca. Eu sei onde há suprimentos. Todos olharam para ela. Mas vocês precisam garantir uma parte para mim e para minha filha. Ao ouvir isso, Hilda disse com um ar de diversão. Claro, vá em frente e diga. Jian Yuan, lutando contra a dor, levantou-se lentamente com um olhar repleto de vingança.
Se não fosse pelo dono daquela loja, se ele pudesse nos acolher, como eu poderia ter sido maltratada por alguns goblins? Se eu me tornei assim, você também não terá um bom futuro. Pensando nisso, ela lentamente começou a falar sobre uma loja gerida por um portador de habilidades especiais. Hilda murmurou, ele realmente não conseguia entender. Com a escassez de suprimentos e perigos por toda parte, como ainda há pessoas abrindo lojas no apocalipse? Shu Biao rapidamente se ofereceu para redimir seus erros. Irmão Shi, eu vou garantir que todos os suprimentos voltem. Hilda assentiu com a cabeça, com um olhar feroz. Lembre-se de levar mais pessoas, caso aquela pessoa não saiba se comportar. Então, elimine-o e traga o núcleo de cristal de volta. Enquanto isso, Shulan e os outros ainda estavam discutindo. Apenas uma casa de terra e pedra não é forte o suficiente, certo? Com o tempo, também não vai funcionar. Do ponto de vista a longo prazo, realmente não é o suficiente. Os zumbis e bestas mutantes do futuro só ficarão mais fortes. Shulan sugeriu. A habilidade de Lian Shu não é controlar metais? Que tal fazermos algo de concreto armado? Depois de dizer isso, ela olhou para Lian Shu e para Du Feng, o estudante de engenharia. Du Feng passou a mão pelo queixo e disse que poderia ser uma tentativa. No entanto, Lian Shu balançou a cabeça. Sem contar que não sei se temos tanta matéria-prima. Eu só consigo controlar o aço de forma simples agora. O que envolve condensar grandes quantidades de metal ou fazer o aço dobrar e deformar. Isso eu ainda não consegui descobrir. Há um mercado de metais nas proximidades, talvez eles tenham materiais prontos lá. Neste momento, Bai Che, raramente, fez uma declaração. Eu sugiro que Lian Shu compre um livro desse tipo, o ensino dentro é muito abrangente. Após dizer isso, ele mostrou o livro nas mãos. Todos se aproximaram rapidamente. Zhang Yijin comentou. Pequeno Che, eu já te disse. Esses livros são como aqueles manuais de artes marciais que comprávamos na rua por 5 yuan na infância. Não servem para nada, são todas bobagens. Bai Che retrucou. Isso é realmente útil. Minha técnica de habilidade especial foi desenvolvida a partir deste livro. Lian Shu também olhou com desconfiar e perguntou. Bai Che, onde você comprou isso? Comprei na loja apocalíptica, tem outros livros sobre habilidades especiais lá. Ao ouvir isso, todos ficaram sem palavras. Shulan pegou e viu que o autor era Jin Tian. Isso é algum tipo de livro de sucesso? Mas, por ser algo da loja, Shulan ainda deu uma olhada rápida. Ela percebeu que a linguagem era bastante científica e rigorosa, e era extremamente detalhada, até com métodos de prática das habilidades especiais. Ela olhou para Bai Che e perguntou rapidamente. Fale sobre sua técnica de habilidade mental. Minha técnica de habilidade especial é desorientação mental. Na página 15 do livro, é possível fazer com que uma pessoa fique temporariamente paralisada. Vou procurar um rato de laboratório para fazer um teste. Dito isso, Bai Che apontou para Zhang Yijin, que estava ao lado, mergulhado em tristeza. Assim que Zhang Yijin levantou a cabeça, de repente ficou paralisado. Seu rosto estava vazio, e seu olhar, sem vida. Assim, durou cerca de 5 segundos até que Zhang Yijin voltasse a si. Lian Shu rapidamente perguntou como ele se sentiu. Zhang Yijin respondeu com uma expressão confusa. Senti como se meu cérebro estivesse em branco, como se minha mente tivesse sido descarregada. Ao ouvir isso, todos ficaram em silêncio, um pouco surpresos. Isso realmente é como se a velha senhora estivesse nos dando um golpe baixo. Essa técnica de habilidade especial é aterrorizante, com apenas esses breves segundos de paralisia. Já é suficiente para matar uma pessoa. Zhang Yijin, com um rosto pálido, olhou para Bai Che e disse. Pequeno Che, ou melhor, irmão Che. Eu admito que falei um pouco alto, não use mais ilusões em mim. Shulan estava um pouco incrédula. Por que Wang Yu tem esse tipo de livro à venda? Se ele era apenas um estudante comum antes do apocalipse, ela nunca acreditaria nisso. Será que ele veio do futuro ou previu o apocalipse? Essa loja já tem muitos lugares impressionantes. E, pensando bem, é realmente assustador. Ao ver esse livro, muitos foram rapidamente compartilhar e ler. Com esse livro, posso economizar 10 anos de erros. Existem livros assim em outros lugares? Isso é tipo uma WG, né? O gerente da loja é realmente uma pessoa extraordinária. Bai Che, seu garoto, por que você não disse antes que tinha essas coisas boas na loja? Eu sempre disse que você nunca tirou os olhos desse livro. Então, você estava se envolvendo. Lian Shu estava ainda mais animado. Sendo assim, amanhã vamos procurar livros sobre nossas habilidades especiais. A construção do acampamento não deve ter problemas. Vendo todos com tanta confiança e motivação, Shulan sorriu levemente. No dia seguinte, abri a loja como de costume. Mas Eiji não saiu para dar uma volta como de costume. Em vez disso, ficou deitado no chão parecendo desfrutar. Eiji, a preocupação traz vida, mas a facilidade traz a morte. Quando eu tinha a sua idade, não desfrutei de um único dia bom.
Não pense que só porque você chegou ao nível B pode relaxar, sempre há um cachorro mais forte por aí. Easy revirou os olhos, mostrando sua natureza canina. Ele ficou deitado no chão, impossível de ser afastado. Eu não entendo. Easy costumava ser muito ativo antes. Será que é porque ele subiu de nível rápido demais? O núcleo cristalino de baixo nível de criaturas comuns não serve muito para Easy. Afinal, uma besta mutante de nível B, mesmo no final do apocalipse, ainda tem a capacidade de dominar uma região, sem mencionar que agora estamos no 9º dia. Logo, o barulho de carros motores começou a soar. Eu me virei e vi um caminhão de formato humano estacionado não muito longe. Logo atrás, algumas zumbis seguiram o som de perto. A caçamba da caminhonete se abriu e uma dezena de homens pulou de dentro. Com facilidade, eles eliminaram algumas zumbis de nível F. Eu pensei, mais clientes, os negócios estão bombando esses dias. Um jovem magro olhou para a loja com um tom excitado. Ele disse ao homem de barba ao lado: Irmão Bial, você realmente tem muitos suprimentos na loja. Então ele realmente abriu uma loja. Que idiota! Ele não pode estar querendo fazer negócios conosco, né? Ha ha ha! Não será porque aqui tem poucos zumbis e ele ainda vive como antes do apocalipse? Shu Biao parece grosseiro, mas é minucioso como um fio de cabelo. Ele acariciou a barba e murmurou: Só temo que haja alguma armadilha ou que ele tenha confiança demais em suas habilidades. Ele tem uma confiança absoluta. E se houver uma armadilha? Temos 16 irmãos do nosso lado. 16 contra 1. Realmente não consigo pensar em um motivo para perder. Shu Biao balançou a cabeça, surpreendentemente cauteloso. Eu já decepcionei o Yuji uma vez, ele não permite que surjam imprevistos. Caso contrário, minha posição no grupo estará em risco. Então, ordenei ao jovem magro: Mosquito, vá ver como está a situação. Ao ouvir isso, Mosquito engoliu em seco, visivelmente relutante. Ele é apenas um bravateiro. Quando realmente acontece algo, ele sempre grita os slogans na frente, mas é o último a correr. Mas, pressionado pela sua posição, ele só pode seguir em frente, mesmo relutante. Mosquito entrou na loja com cautela e instantaneamente se animou. O ar-condicionado da loja dissipou o calor intenso. Ao ver alguém entrar, perguntei educadamente se ele precisava de algo. Mosquito não respondeu e olhou em volta por um tempo. Além da quantidade impressionante de suprimentos, não havia nada de anormal. Apenas uma pessoa e um cachorro. Então, animado, ele gritou para fora. O Bial já conseguiu lidar com a situação com apenas uma pessoa e um cachorro. Ao ouvir isso, uma dúzia de homens correu para dentro. Olha, com tantos suprimentos, irmãos, estamos com sorte. Meu Deus, ainda tem tanto cigarro assim. E ainda tem eletricidade. O ar-condicionado está uma maravilha. Que cheirinho bom! De onde vem esse cheiro de comida? O tom de alguns não disfarçava a intenção de roubar, como se tudo fosse garantido. Ao ver isso, Easy se levantou em alerta, com o olhar gélido fixo neles. Isso fez o coração de todos tremer, como se estivessem sendo caçados por um predador. O Moquito também se tornou confiante e apontou para Easy, dizendo: Você, cachorrinho, está olhando o quê? Acredita que eu vou te colocar na mesa de jantar amanhã? Eu soltei um leve suspiro, parece que o chão vai se sujar novamente. Easy eriçou os pelos e se abaixou, emitindo um rosnado profundo. Mas ele não agiu precipitadamente sem a minha ordem. Nesse momento, Jian Yuan entrou cambaleando. A cada passo, uma dor aguda emanava de sua região pélvica. Ela olhou para Wang Yu com desdém e disse: Chefe, ainda se lembra de mim? Eu olhei para as marcas de mordida e os hematomas na pele de Jian Yuan. Perceber as doenças no corpo da mulher me deixou um pouco cético. Você me reconhece? Eu me lembro de nunca ter ido a uma pocilga. Ao ouvir isso, o rosto de Jian Yuan ficou pálido de raiva, e seu ódio por mim aumentou ainda mais. Antes, eu pedi para você nos acolher, eu e minha filha, mas você nos expulsou. Se não fosse por você, como eu estaria me vendendo em busca de prestígio? Só então me lembrei e perguntei calmamente. Então você voltou para se vingar. E aí, está arrependida? Arrependimento não adianta mais. Hoje, você e sua loja miserável vão se ferrar. Agora você se ajoelha e me implora. Eu vou te deixar morrer mais rapidamente, senão eu vou te torturar até a morte. Eu ouvi isso e perguntei sem perder a compostura. É só porque eu não estendi a mão? Jian Yuan, ao lembrar-se do que sofreu, soltou um grito histérico. É tudo culpa sua por não ter um coração bondoso. É culpa sua, culpa sua. A mulher pode ser realmente a mais cruel. Chega, Jian Yuan, pare de falar besteiras, os irmãos estão famintos. Shu Biao me olhava, tentando manter a calma, mas com um leve desconforto no coração. Então, ele refletiu por alguns segundos e me disse em voz baixa: Nós só queremos dinheiro, não fazemos mal, você pode ir agora. Podemos te oferecer uma saída. Ao ouvir isso, Jian Yuan imediatamente perdeu a calma.
Ela estava prestes a dizer algo quando foi brutalmente interrompida por Shu Biao, que a repreendeu. Não é da sua conta, você realmente se acha importante. Ele sabia claramente que, se aquela pessoa não tivesse um pouco de poder, como poderia ter coragem de abrir uma loja neste apocalipse repleto de perigos? Dizem que não se deve perseguir um criminoso em desespero, mas ele não queria me deixar encurralado. Nesse caso, eu teria que levar uma mordida, mesmo que morresse. O que fazer? Eu balancei a cabeça e disse sem cerimônia. Você, garoto, ainda está se metendo em encrenca. Esta é minha loja, se forem embora, que sejam vocês. Ao ouvir isso, o grupo que já estava insatisfeito comigo não conseguiu ficar parado. Após alguns segundos de confronto, Shu Biao ativou sua habilidade especial de forma abrupta. Vi seu braço de repente se transformar em uma lâmina afiada prestes a descer sobre mim. No entanto, eu não tinha intenção de me esquivar. De fato, havia até um leve sorriso frio nos meus lábios. Justo quando Shu Biao pensou que tinha o controle, eu disse calmamente, mate todos. Eizi, pronto para atacar, se lançou como um relâmpago e derrubou Shu Biao. Quando o olhar do grupo finalmente conseguiu acompanhá-lo, só havia uma imagem residual e a expressão morta de Shu Biao. Em seguida, a visão do grupo escureceu e eles perderam a consciência. Ao abrir os olhos novamente, só vi a bisavó sorrindo alegremente. Em apenas alguns segundos, o grupo já estava separado. Depois de ficar atordoada por alguns segundos, Jian Yuan recobrou o senso. Nesse momento, uma cabeça humana rolou até seus pés. Eizi olhou para mim como se perguntasse o que fazer com essa mulher. Jian Yuan se ajoelhou imediatamente e foi até meus pés. Ela segurou a barra da minha calça e implorou desesperadamente. Eu errei, por favor, me perdoe. Eu não fiz nada, foi tudo culpa deles. Eu tenho uma filha para cuidar, por favor, não me mate. Ela já não tinha mais a atitude arrogante de antes. Eu sorri e acenei com a cabeça. Tudo bem, eu vou poupar sua vida. Verdade? A mulher me olhou atônita, com uma profunda gratidão surgindo em seu coração. As pérolas são verdadeiras. Assim que terminei de falar, uma faca de fruta já havia penetrado silenciosamente na cabeça da mulher. Cuidese na próxima vida, se você me encontrar de novo, eu pouparei sua vida. Eu me inclinei e puxei a faca de frutas. Limpou algumas vezes a roupa de Jian Yuan, removendo o sangue. Murmurei que essa faca ainda deveria ser vendida. Depois de dizer isso, estava prestes a se virar e colocar de volta na prateleira. No entanto, ao se virar, vi Shulan e seu grupo na porta. A expressão dela era de total perplexidade. Por um momento, o ar ficou em completo silêncio. Eu limpei a garganta 2 vezes de forma constrangida e disse: haha, estou apenas brincando. Como eu poderia vender uma faca suja de sangue de frango? Eu estava prestes a jogá-la fora. No entanto, a atenção de todos não estava aqui, mas sim no fluxo lento de sangue vermelho no chão. Os corpos cobriam o chão, com cada rosto rígido, com expressões de terror absoluto. O cheiro de sangue pairava no ar, penetrando nas narinas. Todos imediatamente sentiram o estômago revirar. Todos correram para os canteiros e começaram a vomitar. Em seguida, mandei o robô aspirador limpar um pouco. Mas o robô não segue o caminho comum. Levantou diretamente o Eizi, coberto de sujeira, e correu para o banheiro. Shulan me observou com um olhar estranho. Apenas vi que meu rosto estava normal, com um olhar profundo. Tinha uma maturidade e tranquilidade que não eram comuns para alguém da mesma idade. E quando se tratava de matar, era direto e sem hesitações. No entanto, pela aparência horrenda do corpo, foi obra daquela poderosa besta mutante, e foi um golpe fatal. Shulan reconheceu Shu Biao e murmurou: ele é Shu Biao, do grupo Serpente Negra. Olhei para Shulan e perguntei se ela o conhecia. Eles também são a força mais poderosa do bairro Fulu. Então você deve me agradecer por ajudar a diminuir o poder deles. Shulan balançou a cabeça. Isso não importa, nosso grupo logo deixará o bairro. Você matou pessoas deles, e com certeza não vão deixar isso barato. Ao ouvir isso, não dei importância e me deitei na cadeira, dizendo: que eles venham à vontade. Shulan levantou ligeiramente as sobrancelhas e advertiu gentilmente: aquela gangue da Serpente Negra adora fazer algumas atrocidades sem a menor humanidade. É melhor você ter cuidado para não deixar sua besta mutante se afastar. Ela já foi a chefe antes. Se não fosse porque os prédios de ambos estão distantes. E também há milhares de zumbis na comunidade. A gangue da Serpente Negra já tem seu próprio território. Eu estava sem vontade de explicar demais, então sorri e acenei com a cabeça. Após um tempo, o robô de limpeza também limpou o sangue do chão. Shulan e seu grupo não hesitaram em gastar muito dinheiro para comprar mais de 10 livros. Ao pagar, Lin Yi olhou para os livros nas mãos com pesar e perguntou cautelosamente: praticar com este livro não deve causar uma obsessão, certo? Eu, que ganhei uma fortuna, sorri amplamente e bati no peito ao responder: absolutamente não haverá mais este manual. Equivale a ter um mestre a mais, o velho Yao.
Garante que seu nível futuro será elevado sem dificuldades. Pelo menos um poderoso de nível B não é problema, a vida está em seu auge. Todos ficaram em silêncio, aqueles que fazem tais promessas geralmente são vigaristas. E se eu não conseguir subir para o nível B depois, posso te procurar para compensar? Eu te dou um ovo. Este livro custa 60 cristais, não 6.000. Você realmente deseja que tudo esteja em ordem. Quando todos saíram, verifiquei meu saldo de cristais e já tinha 2.980. Parece que é hora de fazer um upgrade. Barras de ouro, saiam, eu quero atualizar a loja. As barras de ouro, ouvindo, começaram a falar. Esta atualização irá expandir a área da loja. Por favor, confirme se deseja fazer o upgrade. Assim que cliquei em confirmar, as paredes da loja se expandiram visivelmente para fora. O ambiente da loja também se tornou um pouco mais amplo, mas o estilo geral permaneceu o mesmo. A loja foi atualizada com sucesso para o nível E, e 1.000 cristais foram deduzidos. Desbloqueando roupas e abrindo a seção de vestuário. A voz suave e fofa do Barra de Ouro ressoou. O mestre não quer dar uma olhada nos detalhes dos produtos? Dito isso, um painel virtual se abriu diante de mim. Eu estava prestes a dizer o que há de tão bonito em uma roupa. Mas, ao entender melhor a descrição do produto, não pude deixar de exclamar.